Eu sempre vou na contramão, Lars. Quando os meus sócios, que eram muito mais inteligentes na parte financeira, falaram isso daí não dá dinheiro, eu falei, agora é que eu quero fazer. Eu sou teimoso, quando eu tenho uma ideia que eu sou convicto, eu vou até o fim. Conhece algum homem bem-sucedido que trabalha 4 horas por dia? Você conhece alguém bem-sucedido que trabalha de home office? Eu só acho que o único cara no mundo que teve 3 divórcios na vida com a mesma mulher. Tudo por causa de trabalho. Tudo por causa de trabalho. Porque eu trabalhava 18 horas por dia. Sempre trabalhei 18 horas por dia. Cara, o Neymar falou da Ironberg. Só que eu já tava 2 meses conversando. Então aí já tinha o namoro. Já tinha o namoro. A gente já vinha conversando. 450 Spider era meu sonho. Vermelha. Esse carro tava perfeito. Tava na minha garagem. Igual aqui assim. Daí tinha uma Porsche. Tive todos os carros que eu podia ter. Quando eu precisei montar um negócio, eu queimei tudo. É o que você falou, all-in. Eu falei, se eu não acredito no meu negócio, quem que vai acreditar? Exatamente, irmão. Pessoas bem-sucedidas não pecam pelo exagero. Ninguém tem que sair por aí vestido feito uma árvore de Natal. Gente bem-sucedida gosta de quê? Simplicidade, eficiência e o que? Versatilidade. Minha segunda pele, tá? Minimal Club. Minimal Club começou com camiseta, depois foi pro portfólio completo. 90% das vezes que você olhar pro Padrinho no estilo básico, sóbrio, bem vestido, eu tô de Minimal Club. E se você também quer participar dessa onda de Minimal Club, o minimalismo já não é só mais uma moda, ele é um estilo de vida. Se você quer participar, vai lá, www.minimalclub.com.br, coloca o cupom Padrinho. Se você colocar o cupom Padrinho, você vai ter descontos especiais. Minimal Club, patrocinador aqui do podcast O Padrinho, pode ter certeza que você vai estar bem vestido, sóbrio, elegante, a cara do Padrinho Podcast. E aí, galera do Padrinho Podcast, cara, episódio super especial. Eu tava já interessado em conhecer esse cara e fazer um interrogatório dele por causa do tipo do business dele. É um business que está em moda, está crescendo, tal, mas eu tenho uma série de dúvidas e, por um acaso, a gente acabou cruzando aí a conversa e chamamos o cara, e o cara veio de prontidão para cá. E eu tenho certeza, você que é do mundo do wellness, da saúde, do fitness, também vai ter um monte de dúvida, um monte de pergunta para esse cara. Por quê? Porque de um tempo para cá, o mundo fitness, o mundo das academias só fala desse cara aqui, que eu não vou falar o nome, mas eu tenho que contar, né? Então, turma do Padrinho, segue aí, compartilha. Você pode ter certeza que você está ligado ao mundo da saúde, ao mundo fitness, você vai amar esse podcast. Vai ter muito que aprender aqui dentro. E é óbvio, trazer o convidado especial aqui, o seu Betão. Ele falou que até a filha dele chama ele de Betão. Roberto ninguém. Acabou, Roberto. Acabou, virou Betão. Acabou, Roberto. Então, amigo, o Betão é o dono da Ironberg. A Ironberg, quem entende de musculação, quem entende aí de fisiculturismo, só se fala de Ironberg de um tempo para cá, né? Desde quando surgiu, né? Mas a história, ele me contou que não começa por aí. Mas antes, cara, eu quis te dar um presente. Se você é um cara que de vez em quando usa um básico, experimenta essa camisa da Minimal. Se é um básico bem feito, essa camisa aqui é Minimal. Para quem essa gosta, daí, essa é. Eu ia elogiar, bonita, hein? Pois é, então depois você vai experimentar ela. Tá bom? Com certeza. E ó, cara, Obrigado. Primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: quem é o Roberto Rotenberg ou quem é o Betão? Começa do começo, cara. Depois nós vamos entrar na Ironberg. Aí eu tenho uma tonelada de perguntas. Você vai falar das novidades, você vai falar do futuro, tudo isso. Mas primeiro Betão do começo. Tá, Lázaro. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Já sigo você há um tempo. Você, eu acho que é um monstro nos negócios, né? Não só nos negócios, mas também fisicamente. Eu acho que é executivo, que eu conheço muitos. Eu conheço a Faria Lima de ponta a ponta. Eu acho que não tem nenhum igual você, né? E nem tatuado, com faca. Mas chegar no auge dos seus 50... 56, então. Não, mentira. 56. Eu quero chegar no meu 56 perto do que você tá. Assim. Vai chegar. Se eu chegar parecido, eu tô feliz, porque... É atípico, né? É atípico. Hoje a gente tem os executivos que treinam, que se cuidam, mas você tá fora da curva. Você é um atleta. Um pouquinho, né? Eu nunca quis competir nem nada, mas já tive shape parecido no passado. Mas você vive a filosofia. Eu vivo a filosofia. É isso. É isso que é Ironberg. E eu vivo a filosofia assim, cara, que é por isso que eu gosto da Ironberg. Tô lá todo dia de manhã. Eu gosto da filosofia assim. Eu sei que a vida, ela é curta e ela tem que ser vivida. E eu gosto de manter o estilo saudável, mas eu me permito. Eu sou um bodybuilder que fuma um charuto, sou um bodybuilder que gosta de um vinho, mas em compensação, durante a semana, dieta regrada.
É uns 80-20, mais ou Uns menos? 80-20. Eu acho que isso é o caminho, né? Pra gente que não compete, que a gente que gosta do estilo, na minha opinião, eu achei o ponto de equilíbrio. E agora me conta você, irmão, desde o começo, manda aí. Bom, vou bem resumir aí, assim, pra galera entender. Todo mundo acha que eu venho de família muito rica, né? Que Eu também achava. Tô trazendo dinheiro, é completamente oposto. Eu não venho de família humilde, eu venho de família classe média. O ABC de São Paulo, aqui, quem é do Brasil, aí são cidades encostadas, né? A gente não pega nem estrada, encostadas em São Paulo, ABC Paulista. Grande São Paulo. A Grande São Paulo. Planejei ter academias logo bem cedo, assim, gostava do bodybuilding quando eu era criança, eu aprendi a ler, meu pai era um cara que lia muito, eu aprendi a ler vendo revistas da Quatro Rodas, que eu gostava muito de carro, e comprando revistas americanas de musculação. Meu pai lia muito, meu pai era um cara que lia 1 hora por dia. Então, quando eu comecei a ler, quando a gente começa a ler com 6, 7 anos de idade, meu pai sempre incentivava eu e meus irmãos a gente ler comprando revistas. Livros eu não era muito fã, nunca fui de ler muitos livros, mas lia revistas. Então, eu gostava o quê? De comprar Quatro Rodas. Meu pai comprava, ele era colecionador desde a década de 80, foi com Quatro Rodas e lendo as revistas de musculação. No começo, meu pai achava estranho, porque assim, não tinha esse apelo que tem hoje da musculação. Então você vem num monte de homem de sunguinha, meu pai, opa, peraí. Esse menino aí tá estranho. Eu falei, não, pai, eu gosto de musculação, pelo contrário. Pô, você sabe que nos anos 80, eu tirava a camisa numa festa, qualquer lugar que eu fosse assim, né, piscina, a mulherada falava, que barriga horrível, que nojo, porque era gomada, velho. Tanquinho nos anos 80 não existia, entendeu? Não, mas não tinha essa cultura, né? Mas meu pai achava estranho no começo, depois ele entendia que eu gostava da musculação. Pô, era fã do Arnold Schwarzenegger, eu gostava os meus ídolos eram os ídolos grandes, o próprio Sylvester Stallone, né, o Van Damme na época, que era da minha época. Daí ele entendeu, então sempre gostei desde criança, desde quando eu comecei a ler. Eu sempre gostei da musculação, de ter um físico mais forte. Entrei na academia muito cedo, com 13, 14 anos, que na época, hoje é normal, mas quando a gente está falando aí de quase 30 anos atrás, era típico, né? De 30 anos atrás, falar, não, você tem que entrar na academia só com 18, 20 anos, você não cresce, né? Tinha aqueles mitos que você não cresceria. Daí entrei, me apaixonei e sempre falei para minha família, desde criança, que eu iria fazer medicina. Então, sabe quando você pergunta para um filho, criança, o que você vai ser quando você crescer? Eu quero ser médico. E eu sempre falava para o meu pai que eu queria ser médico. Qual a especialidade? Não, eu quero ter um hospital. Eu falava, como assim? Você quer ter um hospital? Sabe quanto custa um hospital? Eu falei, não, eu vou ter um hospital. Eu quero fazer faculdade, me especializar. E eu queria ser cirurgião plástico. Criança, eu falava. Então, pô, você imagina, para um pai, para uma mãe que vieram de baixo e luta bastante para dar uma educação para um filho, pagar um colégio caro. Eu falo, pô, que ótimo, né? Vou ter um médico. Acho que toda família sonha, né? E ter um filho, uma filha que seja médico. Acho que isso é um sonho de você é pai. É muito bacana. Daí, quando eu estava mais ou menos aí nos meus 13 anos de idade, eu cheguei para meu pai e falei, pai, não quero mais ser médico. Ele, como assim? Pô, a vida inteira você falou, eu já acostumei com isso, que é ter um médico da família. Não quero. Daí eu pedi para ele, com 13 anos de idade, a gente tinha um terreno da família, eu pedi para ele um projeto arquitetônico. Ele falou, peraí, você não quer ser médico, você quer ser arquiteto? Ele falou, não, pai, eu não quero ser arquiteto, eu quero um projeto arquitetônico de aniversário para a gente construir um dia uma academia no nosso terreno, que a gente tinha um terreno que era da família. Daí ele falou, mas peraí, o que tem a ver medicina com arquitetura e uma academia? Eu falei, não, eu quero fazer educação física. Daí meu pai quase caiu no chão. Ele falou, vai para arquitetura, né? Ele falou, porque hoje a gente tem um preconceito, né, a família, porque é uma profissão muito ingrata, educação física. Imagina, digna, mas é ingrata. 30 anos atrás. Meu pai, pelo amor de Deus, ele falou, eu me mato para pagar a sua escola. Faz 2 faculdades, né? Que ele sempre foi um cara que estudou. Eu seguro. Você quer fazer educação física, mas faz medicina. Eu falei, não, você tá doido, pai, não quero ser médico. E daí começou ali, com 13 anos de idade. Então, onde eu fiz o meu primeiro projeto, ele deu mesmo de aniversário, meus pais me deram. Não é como hoje, tudo 3D. Era uma coisa bem papel, assim. Você ia lá, desenhava com a arquiteta, fiz esse projeto, que essa academia ela só foi ficar pronta 10 anos depois. Então, foi a minha primeira academia. Hoje eu faço academia em 120 dias, a primeira demorou 10 anos. Nesse meio tempo, meu pai faleceu. E o nome dela?
Lá atrás chamava Health Club. Health Club foi o primeiro nome que eu tive, né? Que na época era mais que uma academia, um clube de saúde, né? Então, há 30 anos atrás, isso estava muito em evidência. Hoje não se fala mais tanto. Hoje é muito mais focado em estética do que saúde. É claro que uma coisa liga a outra, a estética ela leva a saúde, mas antigamente era isso. Daí, essa primeira academia demorou 10 anos para ficar pronta. Foi num prédio que nós construímos, tijolo por tijolo. Eu falo isso literalmente porque eu ajudei a construir, participava, trabalhava, final de semana ajudava na obra. Nesse meio tempo, perdi meu pai com 17 anos, vítima de um infarto. Infarto fulminante, saudável, nunca teve nenhuma doença. Infartou com 49 anos. Ainda assim, daí eu foquei mais, eu estou no caminho certo, que eu preciso me cuidar, preciso pensar na minha família. Então, tive mais certeza ainda que eu queria fazer educação física, entrei na faculdade 17 para 18 anos, terminei a faculdade, cheguei a trabalhar em todas as áreas, assim, trabalhei como recepção, trabalhei como professor, estagiário, coordenador, gerente, diretor, até chegar perto dos meus 24 anos, abri a primeira academia, que é esse projeto que eu comecei lá e não desisti. Então, assim, era difícil, parecia aquelas obras públicas, né, que você começa, acaba o dinheiro, para, e fui fazendo, fui ganhando dinheiro, ajudando minha mãe na época, que também já é falecida hoje, mas demorou 10 anos para fazer a primeira academia. Da primeira até hoje, né, a gente está falando aí quase 20 anos, né, o ano que vem completa 20 anos que eu sou empresário no ramo de academias mesmo, né, que eu tenho meu primeiro CNPJ, daí foi um crescimento já escalonando, né, foi a cada um. Eu tinha um sócio nessa primeira, abri um sócio, eu entrei com o prédio, meu sócio entrou com os equipamentos. Em um ano eu comprei a parte dele, com o lucro dessa academia, comprei. No segundo ano abri a segunda unidade e fui crescendo, escalonando. Chegou na sexta, sétima unidade, acabou o dinheiro. Aí já tinha usado todas as fontes que eu podia usar, de bancos, linhas de crédito, já tinha usado tudo. Eu falei, não consigo mais crescer. Aí foi que eu trouxe um sócio. Fizemos uma captação na época, um formato meio de anjo, né? Captação de anjo, chegamos em 10 unidades, daí entrou um fundo de investimento. Aí que daí a Health Club, que daí virou Health Place, falou, vamos migrar para o low cost. Nesse momento, falou, vamos fazer low cost, porque era o que estava bombando naquela época, né? Isso lá atrás. E eu não entendi o que era o low cost. Low cost, para quem não conhece, são as Smart Fit, Blue Fit, todas as fits da vida aí, que é um conceito americano, que é um conceito mais barato. Eu não entendia. Quando chegou no Brasil, eu já tinha academia. Chegou em 2009 no Brasil, eu já era empresário. Eu falei, isso é lavagem de dinheiro. Falei, pô, eu tô cobrando 160 aqui, já tá difícil fechar a conta. Como chega um camarada aqui e cobra R$ 49,90? Eu falei, com equipamento melhor que o meu, na época. Eu falei, isso não pode ser, não é de Deus uma coisa dessa. Eu falei, não existe matemática para isso. Daí o que eu fiz? Mesmo desconfiando, todo mundo desconfiava, eu fui estudar. Primeiro, eu fui para os Estados Unidos, foi as primeiras vezes que eu fui para os Estados Unidos da minha vida, e fui estudar esse conceito. Daí eu entendi que era um negócio. Daí eu falei, tenho que transformar o meu negócio em low cost, para poder escalonar e crescer. Estudamos, mesmo assim, quando eu estudei, eu tentei ser franqueado da Smart. Todos os pontos que eu levava para a Smart falava, por enquanto eu não quero fazer, e depois eles abriam no ponto. Eu falei, opa, peraí, estou fazendo expansão para a Smart. Aí juntou, na época, um sócio que eu tinha que fez faculdade comigo, que era faixa preta, a minha esposa, que era da área, também professora de ginástica, e eu gostava muito de musculação. Eu falei, você é especialista em artes marciais, minha esposa era top em ginástica, eu amo musculação. Pô, vamos montar. A primeira foi assim. Fizemos uma low cost diferente com aulas, 24 horas, bombou. Você já tinha as suas? Já tinha as minhas. E daí, quando entrou o fundo, a gente virou. Isso aí. Daí tinha um nome que era Health Place, mas era muito difícil para uma linguagem mais popular. Tinha gente que chamava Hilt, Wealth. Ninguém falava Health, né? Então, Health, Wilt, todos os nomes menos o nome. Falou, precisamos de um nome mais popular. Aí que a gente mudou o nome da empresa para Blue Fit, e onde ela cresceu, escalonou e foi, claro, com aportes financeiros, com negociações, com Faria Limes da vida, né? Muitas reuniões, muitas noites sem dormir na Faria Lima, conseguimos convencer fundos de investimento e foi crescendo. Quantas Blue Fit chegou a ter? Eu não sei o número hoje, porque eu vendi a empresa em 2019. Na sua época?
Na minha época, a gente tinha 120. Hoje a gente está com 150, porque teve algumas unidades que saiu, franqueadas, mas hoje a gente está com 150 unidades. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Academia, se você passar, por maior que seja... Qual que é mais ou menos um EBITDA da academia boa? O EBITDA, eu vou te falar... X%, 20%, 30%. Eu vou te falar em percentual hoje, de uma Aira, ela chega a ter 60% de EBITDA. É muito alto. Uma Ironberg. Não uma E é low cost. Low cost dá o quê? 20%? Eu não vou citar nomes, mas eu vou te falar a gente estava conversando de um fundo se eu entrar no Google aqui agora, eu vou ver Smart Fit, porra. Eu estava com o CFO, com um CFO que você conhece, a gente estava falando sobre isso, que é desse fundo que a gente estava conversando. A gente pode falar nomes. Mas hoje 10 Ironbergs, ele dá mais ou menos mais de 100 low costs. Em termos mais de 10 low costs. Então você está falando que se o EBITDA é 60, a low cost ali vai estar com menos de 10 de EBITDA? Mais ou menos. Menos de 10%. Depende muito da low cost, né? Que hoje a gente tem... De todos os níveis. Mas é assim, cara. Você sabe que tudo que é low cost me dá arrepio na espinha, porque você não tem proteção contra idiota. Proteção contra idiota se chama margem de contribuição. Então, EBITDA muito baixo, margem 1 muito baixa. Se o cara errar, ele se fode e para recuperar é uma merda. Com o Brasil, com Selic de 15, se você errar na dívida, irmão, exatamente. Você não recupera. Então, o medo meu de tudo que é low cost é porque vira quase um commodity. Então, a gente estava tendo uma conversa aqui mais cedo, turma, e a primeira pergunta que eu falei com ele, o que você acha desse modelo de negócio? Ele falou, não acho ruim, tal, já vivi, porque é óbvio, ele é da área. Eu que sou fora da área, eu tenho uma preocupação com tudo aquilo que tem uma margem muito baixa. Porque a chance do erro, num país inflacionário, se você errar, você não recupera mais, entendeu? Se bobear, tem que ir para a RJ e às vezes não dá nem para pedir a RJ. Então, você está falando o seguinte, cara, que você chega a ter um EBITDA 6 vezes maior do que esses caras. Chega a ter 10 vezes maior que os caras. Loja maturada por maturada, a gente tem 10 vezes. 10 vezes, loja maturada. Uma EBITDA de uma low cost, Só que o investimento é 5 vezes maior, não é 10 vezes maior. Então, por isso que mas vale a pena. O produto é muito melhor, né? É muito melhor. Eu não acho ruim, eu acho muito interessante para o Brasil, para a população, porque a low cost você traz mais adeptos. Eu vejo muitas pessoas que passaram por uma low cost e depois foram para uma área, como se fosse uma especialização. Tem gente que fala, não, eu quero entrar numa academia, perder um peso para ir para a área. Não, a gente tem todos os tipos de pessoas lá, não tem só os atletas, não tem só os Lázaros lá. A gente tem desde do gordinho, da pessoa que está crescendo, da pessoa que quer bem magrinha, até chegar num Lázaro da vida. E eu vou chegar, irmão, primeira vez que eu pisei aqui na Ironberg de Alphaville, eu falei, rapaz, estou no meu playground. Eu vou demorar até para revezar os aparelhos, para você usar até aparelho lá que eu não usei. E eu estou lá desde a inauguração, que foi novembro, dezembro, sei lá. Novembro, né? Foi 30 de outubro. 30 de outubro, Então eu devo ter começado 1º de novembro, deve ser isso. Tem aparelho lá que eu nunca usei ainda. Entendeu? Porque eu ainda tenho que pegar a curiosidade para ela experimentar ele. E para quem gosta do mundo fitness mesmo, para quem gosta do mundo maromba mesmo, do fisiculturismo, é o playground. Eu vou te falar um negócio. Eu já malhei na Gold Gym, lá em Venice. Não é igual a Ironberg de Alphaville. Cara, a Gold's, eu acredito muito, assim, talvez é muita soberba falar, porque eu criei a marca, mas eu vejo a Ironberg como uma nova Gold Gym. Porque a Gold, ela tem a mitologia. É demais. É demais. Agora, em termos de aparelhagem, de você ver, a Ironberg é muito melhor. Mas você falou de RJ, ela estava com RJ até um tempo atrás. E tem uma história, posso até, se você quiser falar de Gold Gym, tem até uma história que eu participei do ano passado. A Gold Gym, ela depois teve o RJ, tudo, ela foi vendida. Ela foi vendida para um grupo alemão. Era do Joey no passado, né? Era Joe Weider. Ele fez parte, acho que da World, também ele teve uma participação, que é o mesmo fundador do Mr. Olympia. Daí depois passou por dificuldades grandes, pandemia, todas as academias do mundo passaram. Estava numa RJ, foi adquirida por um grupo alemão. Eu estava na Europa o ano passado, e a gente estava já numa discussão com o fundo de investimento, onde eles vieram, isso eu nunca contei em nenhum canal, hein? É que você falou em Gold. Aí. Eu acho que como E depois você vai voltar naquela história da pandemia, que é muito legal, que você me contou. Da venda da Bluefit, aconteceu a pandemia, mas depois termina isso aí. E daí a gente estava com um fundo de investimento, na Europa, inclusive, e um fundo trouxe, conhecia já a Iron, tinha interesse
investir na Iron, por isso que me procuraram. Só que eles estavam com uma proposta da Gold. Isso eu nunca contei. Posso falar, porque como não avançou o negócio, então eu nem sei como que está hoje. E o que aconteceu? Pelo menos o que me passaram. O investidor que comprou a Gold, ele faleceu. O investidor alemão. Ele estava investindo, estava fazendo um trabalho que é o que você faz com as empresas. Esse investidor, além de ser um grande empresário como você é, ele também era muito capitalizado, então ele estava injetando dinheiro, estava mudando a cara, queria trazer o que era a Gold lá atrás. E ele faleceu, esse empresário. O irmão dele que herdou, acho que ele não tinha herdeiros, o irmão dele que herdou estava querendo passar o negócio ou trazer um investidor para tocar. E esse grupo me procurou, falou, ó, vamos fazer uma fusão? Pô, a princípio eu fiquei maravilhado. Pô, eu sou fã da Gold, eu assistia Pump Iron. Não sei se você assistiu. Assisti. Pô, eu assisti 800 vezes, eu acho, o Pump Iron, entendeu? Eu cresci assistindo Pump Iron em cassete. Eu fiquei, no começo, eu falei, maravilhado. Eu falei, pô, uma fusão Gold, ainda tem um fundo monstruoso por trás. Só que daí, quando eu trouxe pro meu time, daí eu falei, daí que a gente tem que pôr os universitários. A gente não cresce sozinho. Eu tenho as ideias, mas daí eu trago meu time, coloco o meu time para estudar. Falou, pô, maravilhoso. Mas quem conhece, a gente conhece a Gold. Se a gente fala pra molecada, que é o que a maioria, molecada que eu digo é 20 anos, né? 15, 20, até 30, a maioria não conhece a Gold. Sabe. A Iron é uma marca muito conhecida no Brasil. Mas talvez no Brasil hoje, se a gente não pegar os mais antigos, os mais old school, conhece mais a Iron do que a Gold no Brasil. Claro, questão de mundo, ela é uma marca mundial. Aí eu peguei e falei, pô, fantástico o negócio, mas era uma dívida milionária, né? Era um investimento bilionário. E são unidades... Não sei quanto tempo faz que você teve em Venice. 2016, 17. Tá igual a hoje, que você teve em 16 tá hoje. Então, só para você ter ideia. Então, assim, não é... Se fosse só Venice, que é a principal, onde tudo começou, se você pegar ao redor do mundo, que eu gosto muito de visitar as academias, quando eu viajo, que nem minha esposa, a gente estava conversando aqui para onde vai viajar mês que vem e tal, que ela gosta de fazer uma viagem por mês, e eu sempre já olho onde tem uma academia que eu posso visitar. Onde a gente vai no mundo inteiro, eu faço isso. Se não pegar uma unidade que é franqueada, que tem um franqueador. O franqueador que é um franqueado, né, que investiu, as unidades estão todas desatualizadas, né? Então você tem Hammer ainda que é antigo, você tem as máquinas da Nautilus, mas parou, né? Não tem essa modernidade, né? Então eu falei, pô, a gente vai ter que retrofitar, sei lá, 500 lojas. E esse investimento, pô, tem o nome, mas o nome da Iron hoje ele é conhecido no Brasil. O que muda se a gente trouxer, levar isso para o mundo? Então eu falei, não faz sentido. Daí eu não avancei, pô, eu sendo fã da marca, não por vaidade, por ser a marca minha que eu criei, mas eu falei, ó, não faz sentido. Mas é verdade, eu acho que quem conhece mesmo Gold é a geração 40 a mais. Mas o investimento para retrofitar, você não consegue abrir nenhuma loja, porque você tem que retrofitar tudo. Se a gente pensar em modernidade, a gente tem que mudar tudo. É claro que tem as pessoas que amam, falam, não, a academia é perfeita, mas não dá. Se você rodar o mundo inteiro, você vai olhar que 10% são atualizados, 90% precisa num retrofit. E daí eu vetei o negócio. Pô, mesmo a gente está falando de um negócio aí de quase 500 milhões, que era o projeto todo, falei, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Até pensou em ter duas marcas, né? Como todas as grandes empresas têm. Talvez, vamos trabalhar uma low cost, uma não faz sentido. E daí eu falei, pô, eu continuo fã, independente de não ter feito parte dessa negociação, que eu desisti, mas continuo fã porque, cara, a gente é fã. Eu sou fã da Word, da Gold, fez parte da minha história. Eu sou fã da Harley, entendeu? São marcas que ficaram, né? Que perpetuaram, assim. Mas é uma história que Agora me conta a história. Ele estava me contando uma história aqui, que ele cresceu lá com a Bluefit e tal, aí chegou o momento da venda, que ele já saiu sem não compete, porque ele ia fazer outra coisa. E essa história é interessante, né? Você vendeu a empresa no time certo, no momento certo. Eu não tinha informação de bastidores, né? Mundiais, né? Não ia nem ter como. A empresa... Aconteceu tudo isso, entrou fundos, a gente foi crescendo, né? Veio depois, desde 2011, mais ou menos, um crescimento. Chegou em 2019, a gente já estava bem robusto no mercado. Existia uma fusão em andamento que, onde as minhas ações, onde eu votasse no conselho, determinava. Então, eu estava com os sócios fundadores da empresa, onde eram os meus amigos, os caras estavam desde o começo, os cofundadores, né? Porque eu fundei a empresa, eu tinha os cofundadores.
que queriam fazer a fusão. O fundo, o investimento, não queria. Então, aonde eu direcionava as minhas ações, ou venderia ou não venderia. Então, como começou uma negociação prolongar muito tempo, sempre querer... chegava no número, não, mas aumenta mais um pouquinho, não, joga mais um pouquinho. Isso é normal de negociação. E eu falei, para mim já tá ok, cara, aqui eu já me aposento, aqui eu já vou colocar minha família tranquila, eu vou ficar sossegado. É muito mais do que eu pensei em ganhar na vida. Eu falei, para mim tá bom. Se vocês querem mais, eu acho que é ganância. Mas é negócio, mas eu falei, para mim tá bom. Então, eu quero aqui. Eles, não querem. Daí eu fiz um contrato, né? Porque os sócios tinham prioridade. Nós fizemos um acordo que eu dei um prazo para executar. Caso eles não executassem essa fusão com uma grande empresa no mercado, eu venderia para o fundo as minhas ações. E aconteceu isso. Passou o prazo, eu não dei 10 minutos. Passou o prazo, eu peguei e falei, tô vendendo as minhas ações. E esperei tudo, mas sempre aumentava, sabe? Nunca os sócios estavam felizes com o valor que estavam pagando. Não, a gente precisa um pouco mais aqui, precisa um pouco mais ali. Daí eu vendi. Vendi 50% das minhas ações em novembro de 2019, meu primeiro lote. E o segundo lote vendi em janeiro de 2020. Em março fechou a pandemia. Em março acabou o mundo. Acabou o mundo, O mundo apertou off, né? E aí foi ladeira abaixo, né? Acho que não com a minha companhia, que eu era sócio, mas com todas as grandes empresas, principalmente do mercado. Hotéis, academias, restaurantes passaram, acho que tiveram dificuldade muito grande. Quase 40% dos restaurantes do Brasil fecharam. E foi muito complicado. Não voltaram mais. O valuation caiu 70% do negócio. Daí passou a pandemia e assim, eu perdi também dinheiro nisso, porque quando você vende uma empresa, você tem um no compete. Então eu negociei, eu perdi bastante dinheiro na ocasião, porque eu falei, não, eu quero continuar no mercado. Que era Aeronberg, eu queria fazer Aeronberg. E os sócios não acreditavam no Aeronberg. Eles acreditavam no low cost e eles não entendiam. Quando falava bodybuilding, eles falavam, você tá maluco? Eu falei, mas não é uma academia só voltada para atleta, é vender a filosofia, que é o que eu quero fazer. Eles não entendiam, né? Você senta numa mesa de conselho, você tá muito acostumado com isso. Você tem cara que estudou em Harvard, você tem cara que estudou em Yale, você tem só cabeças do mercado financeiro. Então, quando você fala de bodybuilder, o cara assusta. O cara assusta, você tá maluco, você é doido, exatamente. Daí, ao mesmo tempo que, assim, como eu cuidava da expansão, eu já estava no conselho, eu já tinha saído não era executivo da empresa, mas estava no conselho, mas cuidava de muitos departamentos na empresa, né? Fazia parte. E mostrei para eles, tentei explicar, ninguém se interessou, ao mesmo tempo fiquei super feliz, porque eu falei, eu não tenho sócio. Estou sozinho nessa. Daí, saí, realizei, né? Fiz a venda de 100% das ações, já para abrir a primeira Aeronberg. O que aconteceu? Veio a pandemia. Você esperou. Aí o que eu fiz? Eu falei, e agora? Eu já tinha mostrado para algumas pessoas, vários amigos deram pitacos, assim, falou, muda aqui, melhora aqui. Então, muita gente participou disso. E quando eu fui abrir a primeira, o mundo fechou, não o Brasil, fechou. O que eu fiz? Eu tinha já alguns equipamentos que eu comprei. Na ocasião, a gente fez uma parceria com a Max Titânio, que é uma empresa de suplementos, e a gente montou um CT fechado, onde todas as academias estavam fechadas no Brasil. Todas as academias. A única academia funcionando no Brasil era a Aeronberg, porque nós tínhamos, vinha a licença, vinha a polícia todo dia, vinha a vigilância sanitária para fechar. Uma academia não pode funcionar. Chegou a vir até um promotor numa época. Falei, não, aqui é o estúdio de gravação. A gente funcionava com o estúdio de gravação. Não, você tá maluco, é uma academia, é o tamanho dos caras. Porque tinha atletas do Brasil inteiro, influenciadores que iam lá para poder treinar. Só que o cara chegava lá, tinha 15 câmeras, 10 câmeras, todo mundo produzindo conteúdo. Tinha gente que tava vivendo disso, né? De fazer conteúdo para vender os seus conteúdos, porque estava tudo fechado. Não, é verdade, é um estúdio de gravação. Eu falei, a gente vende wellness aqui. E daí passou. Então nós éramos a única academia... aberta. Do Brasil, talvez do mundo, não sei, aberta. E o que aconteceu? A marca ficou conhecida a nível de Brasil inteiro, sem eu ter aberto nenhuma academia. Porque os influencers estavam lá gravando. Os influencers, os principais atletas, Ramon Dino, Brandão, vários atletas que hoje são top 1 no Brasil no Mr. Olímpia, gravavam lá, produziam conteúdo lá. E daí a academia ficou conhecida a Brasil inteiro, sem eu ter nenhuma academia aberta. Quando acabou a pandemia, a marca já estava forte, mesmo sem ter nenhuma academia. Então, assim, mas a gente tinha uma... Eu achava que a Aeronberg era mais antiga, irmão. 2020. Pois é, muito recente, 2020, cara. 2020. Daí, quando
voltou, as coisas abriram, voltou daquele jeito, cheio de máscara. Ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo. O mundo estava endividado, as pessoas estavam endividadas. Eu falei, meu, será? O que vai acontecer? A gente não sabia, né? E estava muito em altos conteúdos digitais, né? Porque como as pessoas não conseguiam sair de casa, elas compravam aquelas aulas online, aula online. E falou, será que o futuro vai ser? Será que vai acabar as academias? Então as pessoas tinham essas dúvidas ainda. E naquele momento foi muito importante isso, né? Os conteúdos, porque como que a pessoa ia treinar? Quem não conhece, quem não tem equipamento em casa. Então, se eu contar para você, sabe o que eu fiz na pandemia? Eu aluguei uma academia fechada e eu ia treinar eu e meu personal sozinho. Pagava mensalidade e falava, meu irmão, quanto tu quer na academia? Tá fechada mesmo. Aí, mas eu não posso fazer isso, não. Só eu e meu personal. Em Osasco. Mas você alugava a academia ou você trouxe tudo pra cá? Não, eu aluguei a academia lá, eu ia lá. Ele me deu a chave, eu entrava fechadinho, fechava tudo, não abria nem as janelas, ficava com o ar-condicionado ligado e treinava. Eu paguei o espaço pro cara, X mil reais, para eu usar sozinho durante a pandemia. Mas você sabe que eu quase investi num business desse na pandemia, me chamaram, porque teve muita gente que ganhou muito dinheiro, porque pegou as academias, comprou as academias, porque as academias estavam fechando, entregando ponto, comprou barato e locava os equipamentos, locava muito cardio. Então, locava bicicleta, quase que eu investi nisso. Para ir para academia, né? Os caras ganharam muito dinheiro, mas acabou o negócio. Daí, assim, tudo que ganhou, assim, perdeu. Quem soube investir ganhou muito dinheiro, mas teve muita gente que ficou mal, porque colocou milhões, né, nesse projeto. Falou, isso vai ser o futuro, vai alugar. E essa Ironberg, neste lugar que você estava de CT, já virou a primeira academia aberta ou você levou para outro lugar? Era um lugar menor, né? Era um lugar menor, né? Onde é o CT hoje da Max, não? Não. Depois, quando a gente abriu a primeira academia, antes da gente abrir a Ironberg de São Caetano, nós abrimos a primeira unidade em Florianópolis, onde foi em parceria com o Eduardo Correia, com a Carol Saraiva, que já eram na época, assim, eles estavam entrando na Max Titânio. Eu conheci o Eduardo Correia, que foi o atleta mais campeão que teve de Mr. Olímpio, participou mais de edições. E não sei se você conhece o Eduardo Correia. Sim. Então foi com ele eu conheci. Eu não conheço pessoalmente, mas sei quem é. Referência total. Eu conheci ele no Rio de Janeiro. Eu já era fã dele. Aí no Rio de Janeiro a gente foi num evento e ele estava do meu lado, assim, coincidência, né? A gente estava no camarote, ele do meu lado. Aí me apresentei e eu tinha certeza que a academia que ele treinava era dele. Daí eu falei, pô, não é sua, Academia X, PTO? Ele falou, não, pô, pelo contrário, cara, tô com um problema lá, porque era uma academia que tinha uma filosofia também antiga do bodybuilder, mas eles estavam mudando. Ele falou, cara, tô com dificuldade para treinar. Eu falei, você tá brincando, eu tinha certeza que essa academia era sua. Daí eu falei, eu vou abrir uma agora, quer entrar comigo? Ele falou, mas em São Paulo não, eu moro em Floripa. Eu falei, eu amo Floripa. Meu pai era de Santa Catarina. Eu falei, eu já mudo para Floripa, eu já fiz com essa ideia. Cara, ele falou comigo, era num sábado, na segunda eu tava lá em Floripa, batendo na casa dele. Ele falou, esse cara é louco. E daí foi muito rápido, abrimos a primeira e segunda um outro atleta... Mesmo modelo que você tem hoje? Mesma filosofia? Como é que foi essa primeira? A filosofia igual, até por causa do Eduardo Correia, né? O Muzi também participou bastante, que era um amigo do Eduardo Correia, outros influenciadores que participaram na época junto. E assim, a única coisa que nós fizemos, que eu faço hoje, a gente fez uma academia menor um pouco. Que não deu um ano, nós tivemos que comprar um CrossFit do lado. Então, eu já fechei um CrossFit. Um prazer enorme. Mas para aumentar a academia, para aumentar as vagas. Então, a gente fez uma academia que, na época, era 1.200 metros, que era grande para ter só máquina, não tinha aula. Então, foi legal. Mas hoje a gente está fazendo academia de 5, 6, 7, 30 mil metros quadrados, né? Mas foi a primeira. Em seguida, pegamos um atleta muito conhecido, que é o Diogo Montenegro, já foi campeão do Arnold, já participou várias vezes. Ele abriu em Maringá. Isso numa parceria que nós fizemos com ele. Aí foi crescendo de forma... Essa parceria é o cara de trabalho e você é investidor, é isso? Todas as academias eu tenho sócios. Todas as academias eu tenho sócios. Grana. Todos os meus sócios sempre entraram com dinheiro. Não existe Media for Act na Ironberg. Não que eu não acho Media for Act interessante, eu acho que é uma forma de trabalho, mas eu falei, eu sou sócio pobre, né, cara? Eu sou sócio que trabalha, né? Modo de dizer, né, gente? Eu sou o sócio que põe a mão na massa mesmo. Então, vários artistas, hoje mesmo vindo pra cá, eu tava com uma cantora super famosa, estourada, falou, pô, eu quero fazer, a gente tá estudando, mas eu deixei bem claro para ela, falei, todos os meus sócios famosos sempre colocaram dinheiro e estão satisfeitos porque tem um retorno interessante, né? A gente tem uma média do retorno numa loja maturada de 5% do valor investido. Então, assim,
Muito melhor que deixar o dinheiro aplicado. Infelizmente, muito Entendeu? melhor. E sem falar do equity, né? Porque continuar na venda. os meus sócios, eles são sócios 100%. Porque hoje você tem uma franquia, você é sócio investidor numa unidade, ele te paga múltiplo de 5 EBITDAs. Eu não. Se lá na frente eu sair com 14, se eu sair com 15, se eu sair com 24, igual a Planet Fit saiu, o cara vai sair igual. Eu sou o único cara do mercado que faço isso com os meus sócios. São sócios reais mesmo, né? Nesse sentido. Ele vai sair igual à unidade dele. Exatamente. O cara pagou 24 vezes EBITDA, 24 vezes EBITDA da unidade dele. É isso, né? Daí fomos crescendo, né? Foi a Primeira foi lá. Primeira foi em Florianópolis, segunda em Maringá. Daí a terceira, Maringá. a gente ainda tinha o CT fechado. Só que daí eu cheguei para os meus parceiros, na época, a Max, os influenciadores que tinha. Eu falei, não faz mais sentido. Eu falei, cara, eu tô com quase 3 milhões de equipamento aqui. Ótimo, pô, obrigado, né? Porque foi uma parceria ganha-ganha, né? Eu ajudei a marca, ajudei os influenciadores, todos que participavam lá, mas eu falei, eu preciso rentabilizar isso, gente. Eu falei, eu não... para mim, lindo. Ó, fez a marca, que eu acho que foi graças a todos, né? Eu não fiz sozinho a marca, foi todo esse grupo que participou. Mas eu falei, eu preciso agora rentabilizar isso, né, cara? Eu falei, eu preciso... Aí, pô, ninguém gostou. Pô, pra gente estar fechado, tava lindo, fechado. Daí, na época, tivemos um desentendimento nesse sentido, que eles não queriam. Chegaram no começo ficar comigo, né? Daí depois falou pra gente não dá mais, a gente precisa ir pro CT fechado. Daí levou todos os atletas, a Max, né? Montou, mas a gente saiu... Claro, né, que foi um... Pô, a gente tinha um relacionamento muito bom, não só a Max Titano, mas os atletas daí fizeram o CT deles, ficaram um tempo comigo no começo, daí a gente desfez a parceria. No começo eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito da Max Titana, a Mariana, tem um carinho muito... A gente chegou a ter umas desavenças ali na separação, que é normal de um divórcio, mas tinha um carinho muito grande, né? Porque a gente esteve junto, idealizou praticamente juntos, né? Esse negócio. Daí eles saíram. No começo, assim, você fala, puta, e agora, né? Eu perdi, né? Os meus influenciadores. Não deu meia hora, começou a tocar meu telefone. Então eu tinha uma marca... Falou, Beto, você não tá mais com a Max? Eu falei, não, na verdade, eles estão voltando pro CT fechado, as marcas começaram a me ligar. Cara, num dia, assim, 10 marcas me ligaram. Eu falei, puta, que legal, né? Daí as marcas falaram, a gente quer fazer parte, porque antes era só uma marca. O que aconteceu? Hoje eu tenho 14 marcas. De suplemento, tudo? De suplementos que são parceiras da Ironberg. Parceiras ou sócias? Não, são parceiras, são patrocinadoras do projeto. Então, assim, a gente cede o espaço em troca de um patrocínio, obviamente, e a Max voltou. Depois, você vê, passou esse tempo, eles montaram o CT. Hoje, eu tô quase um ano e meio já de volta com a Max. Então, a Max voltou, viu que era importante, mesmo eles tendo o CT deles, a Integral Médica. A Integral Médica é uma marca gigantesca que tem um CT fechado, mas tá parceira da gente também, claro, né? Porque o CT, o objetivo é um. E aí a visibilidade de uma academia... com o número de alunos que a Iron tem, a marca Iron tem, é outro, pô. O CT tem 50 máquinas. Na Iron a gente chega a ter 500 máquinas. E o que acontece? O CT é só... Por exemplo, ontem eu estava no Santos. Estava lá no CT do Santos. O Neymar lá, o Neymar pai, lá eles querem... Os diretores do clube, eles estão querendo fazer uma modificação. Daí chamaram, pô, 20 anos trabalhando com isso. Chama o Betão. Daí eu fui lá para entender o que eles querem modificar, querem reformar todo o treinamento, tanto da base quanto do profissional. É só o time do Santos. Você vai no CT da Max, é só o time da Max. Claro, obviamente, às vezes vem um convidado, mas são os atletas da Max. Na Iron, você tem todo mundo. Isso aí. Você tem todo mundo. E assim, os atletas pediam. Pô, a gente queria voltar a treinar. Então eles querem, porque eu a todo momento estou mexendo, eu não paro. E aí foi Santa Catarina, Maringá e São Caetano? São Caetano. Depois veio São Paulo. São Paulo, que você chega a Barra Funda? Barra Funda, que era a maior da América Latina. Sim. Aí Santos. Alphaville. Alphaville é a sexta. Alphaville é a sexta loja. E depois nós montamos, agora estamos em obra com Fortaleza. Fortaleza, vai ser a 7ª loja. A 7ª loja. Tem alguns projetos já assinados que ainda que a gente está segurando para divulgar, né? Fora depois da entrada do fundo, que a gente está uma negociação. Mas a gente tem mais umas 3, 4 unidades aí que estão já fechada a parte comercial, discutindo minuta e fase de negociação. Cara, eu sou fã da Iron por uma série de questões e por isso que eu tô lá treinando aqui em Alphaville. E eu acho a da Alphaville impressionante. E você falou que de Fortaleza vai ser mais impressionante ainda. Você conhece bem Fortaleza, sim, né? O que eu fiz? Eu sempre vou na contramão, Lázaro. Quando os meus sócios que eram muito mais inteligentes na parte financeira
mundo, falaram, isso daí não dá dinheiro. Eu falei, agora é que eu quero fazer. Eu sou teimoso e quando eu tenho uma ideia que eu sou convicto, eu vou até o fim. E eu sempre gosto de ir na contramão. Então, o que acontece com a maioria das empresas? Ela sempre investe primeira linha. A primeira linha é Rio-São Paulo. Quando começa a ir para os outros estados, não só Nordeste e outros estados, eles não vão com a primeira linha. Eu falo isso por academia porque eu vivo. Então o cara coloca o lançamento mundial na Academia de São Paulo, na Academia do Rio. Quando ele vai para um outro estado, ele não pode pôr a mesma marca, mas ele não põe aquele valor agregado. Eu falei, quando eu chegar no Nordeste, eu quero chegar primeiro na maior de todas, porque daí eu já estou indo na contramão, porque é fácil a gente investir no Rio e em São Paulo, a maior de todas. Mas quando a gente vai para um estado fora do eixo Rio-São Paulo, eu falo, você é doido. Mais uma vez, as pessoas me chamam de doido. Então eu vou fazer a maior de todas em Fortaleza e eu vou fazer o maior investimento até hoje na Ironberg, talvez um dos maiores investimentos que já foram feitos no Brasil. Eu acho que com o investimento que a gente está lá vai ser o maior de todos. Eu acho que eu não conheço nenhuma academia no Brasil com o investimento que a gente vai ter lá, de tudo novidade. Então, legal, assim, e fora do eixo Rio-São Paulo. Eu ia fazer a pergunta, por que você não tem no Rio ainda? O Rio a gente já fechou 5 contratos e desfez o contrato. Não deu certo. O Rio, a gente quer numa região específica, que é a região da Barra, ser a primeira na Barra, só que a gente quer fazer gigantesca. Então eu já tive negócio que eu fechei no Rio de 3.000 metros, eu falei, não dá para eu chegar no Rio com 3.000 metros, não dá. Então assim, a gente... Eu morei no Rio de Janeiro, na região da Barra, durante 10 anos da minha vida, mais de 10 anos, e realmente... o espaço lá tá ficando difícil, né? É muito difícil. Porque cresceu muito, cara. Na época que eu morava na região de cima, Barra, Recreio, aquela região toda, você tinha muito terreno vazio. Hoje você não acha nada, né? Muito difícil achar, né? Tem terreno, mas é muito caro, né? Tá muito caro. Muito caro, muito caro. Então, assim, eu tenho um espaço para fazer lá R$1 milhão de aluguel. Porra. Então, assim, não dá, entendeu? Então, a não ser que isso daqui não é uma ONG, né? Exatamente, negócio, a conta tem que fechar. É uma conta que é muito interessante. Então, eu não posso deixar, eu não posso ir pro Rio só por vaidade. Ela tem que fechar a conta e tem que dar dinheiro. Né? Até para os meus sócios, para os investidores, ganharem dinheiro também, para ficar satisfeito. Ter um produto legal, mas, assim, eu falo muito para os meus sócios, para os investidores que eu tenho, que a Ironberg é uma Ferrari que dá dinheiro. É isso aí. É lindo a Ferrari. Você gosta de carro, você tem as carangas aqui. É maravilhoso, mas e o custo? O custo... O dinheiro que perde. Apesar que a Ferrari ainda você revende bem. Tem outras marcas que de jeito nenhum, entendeu? E eu concordo contigo. E se eu te fazer outra pergunta, cara, sabe por que eu te perguntei isso? Quando eu morei no Rio, e nos anos 2000, cara, 1999, 2000, já tinha academia 24 horas. Eu treinei na East Coast, que ela era 24 horas quando ninguém falava nisso. E o Rio vive... A época que eu mais treinei, pra verdade, na minha vida, é no Rio. O Rio, essa filosofia da Ironberg que a gente tem, o Carioca já tem há 30 anos atrás. Exatamente. Por exemplo, eu brinco com os amigos, ser bonitão na piscina do Guarujá é mole. Quero ver na Barra da Tijuca ou no Leblon. Entendeu? Na Barra eu só saio à noite e a competição lá é braba mesmo, tanto mulher quanto homem. Porque eles vivem esse negócio da praia, né? Apesar que Fortaleza também não é tão diferente. O negócio do viver a praia é o público perfeito para o Ironberg. Eu acho que você vai ter muito sucesso lá em Fortaleza. Santa Catarina está perto da praia também? Santa Catarina a gente está no meio ali, bem próximo ali. Tá na ilha mesmo. Tá na ilha mesmo. Então, porra, é um... Não, Santos, Florianópolis são cidades praianas que a gente tem academia, é incrível. Assim, no sábado, quando começa o sol baixar, a galera começa a encher a academia. Sábado e domingo, enche a academia. Pós-sol. Pós-praia, né? Pós-praia mesmo, é incrível. É incrível, igual o Rio. O Rio academia de manhãzinha, durante a semana, à noite e fim de dia. O cara já sai dali e vai treinar. Mas Fortaleza vai surpreender tudo. Fortaleza, a esteira que a gente está levando para Fortaleza tem 32 polegadas a tela. A esteira mais moderna. Acabou de lançar em Las Vegas. Essa é a primeira academia do Brasil a ter, acho que da América Latina. Pode contar o preço que você me contou pra galera? O preço dela é 230 mil. 230 mil reais. A dela é 230 mil reais. Eu acho que assim, eu desconheço. Não tem academia com isso? Não existe. Assim, vão ter 30. Assim, vai ser... Brutal. Lá, eu quero quebrar todos os recordes. Fala a verdade, você fica orgulhoso do filho, não fica, não? lá a gente vai quebrar vários recordes. Eu não divulgo, mas lá eu vou quebrar o recorde no Brasil de escadas em academia. Eu vou quebrar o recorde de leg press em academia. Eu vou falar um negócio, pra mim a de Alphaville já tinha quebrado. Mas eu vou quebrar... Vai quebrar a sua. Chega um ponto que a gente tem que quebrar os nossos recordes. Primeira vez que eu olhei a quantidade de esteira, a quantidade de escada, aquela escada elíptica, os transportes, eu olhei e falei, que
porra é essa? Então, esse cara que montou isso aqui é maluco? Como é que dá payback nesse negócio? Só que daí que os meus investidores falam, mas você tem certeza? Porque lá eu tô colocando uma escada de 150 mil. E uma esteira de 200, porra? Uma esteira de 230. Então, assim, mas vai dar resultado. E uma coisa que eu aprendi com essas idas minhas eu conhecia já a Fortaleza, mas agora como eu tô inteirando, eu tô tendo amigos, eu tô conhecendo amigos lá, o cearense, principalmente quem mora em Fortaleza, ele não liga de pagar, mas ele quer o melhor. Total. Se você olhar no Nordeste, a concessionária da Porsche que mais vende carros é a de Fortaleza. Entendeu? As lojas que tem... O primeiro shopping, né, que nós tivemos no Brasil, ele veio de Fortaleza. Né? Foi aqui em São Paulo, mas são cearenses, eles gostam de coisa boa. E eles gostam de exclusividade. Quando eu contei, antes de eu divulgar na mídia o que a gente ia levar lá, quando eu falei, os caras estão malucos. Ele falou, não, mas só no final de julho vai abrir, eu preciso antes disso. Então, assim, para você ter ideia, lá tem donos de academias que estão querendo entrar de sócio lá, que falam, pô, tem como. Mas, ó, se você é dono de academia e tem academia perto da Iron, entra de sócio, senão você tá fudido, tu quebra, irmão, tu quebra. Aqui em Alphaville, as que não fecharam tá prestes, irmão, porque todo mundo tá lá. Mas eu acho que, assim, perde aluno, mas o mercado é difícil fechar. Só fecha se não tiver administração boa, porque o mercado de academias lá, em 10 anos no Brasil, ele vai triplicar. Não triplicar o número, não o número de academias, mas o número de praticantes vai triplicar. Você já teve Iron, que você teve de falar assim, eu tenho que diminuir o número de entrada? Ainda não. Eu não tenho esse problema, por mais que a gente tem muitos alunos, porque a gente tem muito equipamento. Então, assim... velho, mas eu fui lá na sexta-feira à noite, eu saí e fui embora. Mas quando tem evento... eu falei, eu vou treinar no sábado de manhã. Porque quando tem tava evento, gente, irmão. E olha que o negócio é gigantesco. Quando tem aparelho pra dar Quando pau. tem evento... E assim, Fortaleza vai ser maior ainda, porque a gente está do lado do centro de exposições lá, então vai ter muito evento. Por isso que eu quero quebrar todos os recordes. Sim. Eu quero ser a academia número 1 do mundo em número de escada, número 1 no mundo em cadeira extensora. Depois que você inaugurar, você vai vir aqui contar como é que foi o resultado dela. Lá tá impressionante, tá impressionante. Você fala quando você começar a encher de aluno. Entendeu? Porque para você bater... Eu vi uma entrevista sua. Ou não, fala alguma coisa no Instagram falando lá. Cara, vai ser maior que Alphaville. Eu falei, mas como, rapaz? Porque essa aqui hoje é a maior, né? Essa é a maior. Essa é a maior em termos de área, né? Sim, a gente tem 32 mil metros de área, sendo que desses 32 mil metros, a gente tem 12 mil iniciais. A gente fechou 12 mil. Pô, 12 mil? Poucas academias do mundo têm uma área dessa. Daí eu peguei, fui lá, coloquei uma escada, eu olhei, o que é esse terreno aqui atrás? Falei, nossa, que grande. É difícil, né, de ter um espaço aqui no Alphaville ainda. Muito difícil. Falei, não, esse terreno foi vendido. Eu peguei, contato, network é importante, cheguei no dono do prédio. Eu falei, queria alugar. Daí eu vi do lado, eu falei, não, eu quero pegar os dois. Ele, pra quê? Desculpa a pergunta. Ele falou, você tem caminhão, você tem transportadora? Vai fazer um pátio? Eu falei, não, eu tenho academia. Mas você já tem toda essa área da frente, você quer pegar mais 20 mil? Eu falei, sim. Por quê? Porque eu já tinha ideia do complexo. Porque não, então, vamos chegar lá, você vai contar essa história pra nós. É a história do Rio de Janeiro. Eu falei, não fecha a conta se eu for sozinho. Por isso que agora eu criei essa ideia de complexo para trazer parceiros para o negócio. Porque daí eu consigo pagar um aluguel mais caro e para regiões mais nobres com parceiros do negócio. Que antigamente eu pegava... todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo fica feliz. Hoje a Iron ela é considerada como uma âncora nesses projetos. Desses projetos imobiliários. É uma âncora que traz... Então, eu começo com a academia, fecho o projeto, assino o contrato, daí eu trago a clínica, sempre eu trago capacidade de expansão. Um restaurante, barbearia, um salão de cabeleireiro, uma lavanderia, uma loja voltada para o meio. A gente já está até com propostas aqui em Alphaville de grandes empresas assim, de mercado gourmet que quer vir. Que é onde é o próximo passo da Iron agora. agora. A vantagem ali, você tem que ter trânsito na porta, mas lá dentro você tem espaço demais para o cara parar o carro, para ele poder frequentar, para ele poder fazer o que for. São 1.000 vagas de estacionamento. Não, cara, porque vagas. isso conta muito, velho. Isso conta. Não adianta você ter a melhor academia do mundo se não tem espaço. Sim. E o espaço gourmet, que seria um centro de lazer, divertimento, no caso você falou que além disso vai ser gourmet também, com aquele espaço ali cabe muita gente. E a única academia, além de ter 1.000 vagas, a única academia do mundo que tem heliponto. Eu não conheço, a gente pesquisou, não encontrou. E claro que assim, foi o heliponto, a ideia do heliponto foi para uso pessoal, para meu uso e uso dos sócios, eventualmente.
mas a gente usou como marketing. Né? As empresas vivem de marketing, né? Ninguém vive... Total. E eu vou te falar que eu me surpreendi, porque foi para isso que nós fizemos. No primeiro dia funcionando, 10 alunos se cadastraram para usar o Heliponto. Todo dia um aluno desce ali. Todo dia. Tem dia que desce 10 helicópteros. Tem dia que desce 2, mas todo dia tem uso, assim, dia de semana, né? Final de semana é menos. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, cara. O que você acha dessas novas academias que estão subindo, ultra high ticket? Por exemplo, tem uma, não sei se é Itaim, eu esqueci o nome ali, não sei se é Itaim ou se é Vila Olímpia, que um cara me ligou do nada, procurou no Instagram, um assistente meu lá atendeu, passou pelo telefone. Cara, Lázaro, eu quero te dar a academia de graça lá, que custa R$3.500 o ingresso, e queria que você conhecesse. Aí mandou uns vídeos, tal. Eu não fui lá ainda, porque assim, cara, eu moro em Alphaville. Você tá aqui na minha casa, Tamboré 10. Como é que eu saio para ir treinar no Itaí? E não tem heliponto lá. Ele tem heliponto. Como é que isso não tem? É impossível. São Paulo é impossível. É 2 horas para ir, 1 hora para treinar, 2 para voltar. Acabou o dia. Esse é o problema. Eu acho que tem disso, mercado, né? Já tem. Eu conheço dessa região que você falou, Jardins ali, tem umas 10. Desse nível. Desse modelo, né? Tem umas 10 que eu conheço, que eu já fui, que eu conheço. E todas, assim, tem nesse ticket que vai de 1.500 a 3.000 reais. Você falou que é 3.500 a dele. É mais ou menos, porque é 3.500, porque justamente isso, porque eles dão muitas permutas para artistas, para influenciadores, então eles precisam compensar, né? É diferente, por exemplo, de uma academia mais moderna, ela é mais high-end, então assim, ela tem uma toalhinha gelada, ela tem um flu-flu, garrafinha de água, só que assim, não se compara em termos de equipamentos. São equipamentos de qualidade, essa última que abriu, são equipamentos, acho que da tecnologia de última geração, são equipamentos bons, mas quantidade pouca. Entendeu? Então, o assim, marombeiro raiz ou o cara que é fã do esporte não vai dar. Então, assim, você vai ter um ambiente, tem muita gente que fala de network. Eu vejo muito mais network, por exemplo, numa Ironberg que numa academia desse nível. Porque a academia desse nível, o bilionário, ele não vai querer ficar conversando, não vai... Aqui não. Aqui eu vejo muitos negócios serem fechados aqui nas Ironbergs, com tudo. Com tudo, desde fusões de empresa, de... Todos os meus amigos treinam ali, né? No Alphaville. Então, eu vejo porque existe... Porque você tem a filosofia de treino. Nessas academias não tem. Esse tipo, o cara vai porque o médico mandou, contrato personal, chega puto com a cara amarrada, a maioria, e tá ali porque é um ambiente, claro, um ambiente AAA. Mas eu acho que isso vai continuar crescendo. Então, eu falei 10, eu conheço mais 10 que estão em projeto para abrir. E deixa eu te falar um negócio. Parece ter um cara aí que vai abrir uma aqui em Alphaville, em Santana de Parnaíba aqui. Léo Stronda. O Léo Stronda agora entrou com a academia, ele é um influenciador. Vai abrir aqui high ticket também, diz? Então, a academia dele é low cost, ele está no Rio, ele está desenvolvendo, ele está fabricando as máquinas dele, algumas coisas ele tem um parceiro que traz, mas a maioria ele fabrica, ele está com low cost. Aqui ele queria subir um pouco o ticket, né? Ele entrou recentemente, acho que foi o ano passado, com academias, junto com um sócio investidor, ele faz o projeto está crescendo bastante. No Rio, acho que ele já está com a segunda, terceira loja. Alguma espaço coisa para todo mundo, né? É o que eu falei. Não vão fechar as academias e vão abrir muito mais. Porque o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem academias. Só que o nosso percentual, hoje, se a gente falar o último número que teve, é de 5% da população brasileira que pratica atividade física em academias. Se a gente pegar o número 1, que é os Estados Unidos, tem 15%. Ou seja, espaço. Então a gente vai crescer em 10 anos. Os especialistas que a gente tem o Fábio Saba, que é número 1 em dados, em BI, desse ramo, que é da IRSA, que ele é do time da Ironberg. E são dados do Fábio Saba. Em 10 anos a gente vai triplicar o número de praticantes em academia no Brasil. Então é um mercado que vai crescer muito. A gente não vai triplicar o número de academias, mas a gente vai triplicar o número de praticantes. Então, assim, tem muito espaço. Porque antes aqui a gente estava conversando que é barato a Ironberg por que ela oferece. Total. Galera, eu acho... Falei com esse cara aqui, tem um monte de gente que vai me crucificar. Falei com ele, se aumenta o preço, você não perde aluno, entendeu? E ele falou, não sei. Eu falei, Lázaro, acho. Eu nunca vi o custo-benefício melhor. Não tem. Minha opinião de usuário, entendeu? Não tô puxando seu saco, não, legal. É só assim, né? O que eu ganho puxar o saco do Betão? Nada. Mas assim, porra, é verdade, eu tô sendo sincero. Custo-benefício é o melhor do mundo. Assim, eu não tô satisfeito. Isso que é importante. Eu vejo muitos amigos empresários, assim, se você falar, Betão, quanto você tem na conta hoje? Eu falei, não me sequestre, senão vocês vão falar, porque eu reinvisto 100%. Eu tenho amigos... Dá win?
No mundo dos negócios? Total. Se você falar de carro, se você falar de carro, a minha garagem cabe 20 carros. A minha garagem já tem hora que tá cheia, tem hora que tá vazio. Eu chego a um ponto que eu queimo o carro. Falo, você pega carro, vendo aqui. E vou fazer negócio. Não, eu não perco o negócio, porque assim, eu reinvisto 100%. Eu tenho amigos que têm empresa de outros segmentos, quando começa a ganhar dinheiro, o que ele faz? Começa, vou comprar um terreninho, vou investir. Eu falei, não, cara, se você não acredita no seu negócio, você tá errado. Muda. Se você tá reinvestindo em outras coisas, eu reinvisto 100%. São Caetano tá 3 anos, eu já troquei quase a academia inteira. As academias duram 10 anos, uma máquina importada. Tem academias que tem 30. Tem Gold Gym que tá com 30 anos os mesmos equipamentos. Mas 10 anos é o tempo útil legal dela pra você trocar. 3 anos eu já troquei não que a academia inteira. É que você precisa ter novidade. É isso, Lança, você fala, você tá maluco, eu acabei de gastar R$1 milhão em São Caetano, uma academia que não tem o que pôr, eu tive que tirar a máquina. Eu tirei máquina boa, que muitas academias sonham em ter, pra colocar novidade. Então, assim, daí você fala, você é doido? Eu falei, não sou doido, eu tenho que reinvestir. Agora, para Fortaleza, se eu fizesse uma igual São Paulo, igual São Caetano, igual Alphaville, o pessoal estaria feliz. Não, mas eu viajei o mundo para trazer novidade. Meu treino de costa, geralmente é 7, 8 exercícios. Aqui na Iron, eu uso 7 ou 8 máquinas diferentes e não uso todas. Então, e assim, ainda tem um lance de lesão. Tem um lance de lesão. Porque, cara, você fazer livre, tem gente que adora livre. Pô, eu já treinei muito livre na época. Eu já fui quase um Lázaro, eu já comecei cedo, treinei bastante. Era diferente. Entendeu? A gente ia treinar peito, a gente treinava supino, a gente treinava fly inclinado, a gente treinava fly declinado e supino. Acabou. E terminava com supino, entendeu? Hoje em dia, você fala, pô, mas dá mais resultado? Não tem nada de estudo que fala que dá mais resultado livre ou com máquina. Mas lesiona menos, irmão. Só que a lesão é diferente. Eu sou todo lesionado, irmão. Entendeu? A gente tem engenheiros de biomecânica que fizeram um negócio desenvolvido para atuar só no seu músculo. Só aquele movimento de você pegar um dummy de 30, 40 quilos, que você fez isso aqui. O Muzi, meu sócio, o Dr. Muzi, conhece o Muzi? Cara, ele é do seu porte, o Muzi, assim. Ele lesionou carregando uma bicicleta, teve uma lesão no bíceps, não lembro se foi no bíceps ou no... Eu rompei cabo longo, carregando uma bicicleta, entendeu? Porque é um movimento... Sim. Pô, o Muzi é do seu tamanho, é gigantesco, é um cavalo. Maior, muito maior, pô. E assim, pegando uma bicicleta, você fala, pô, mas ele não aguenta uma bicicleta? Cara, ele pega 10 bicicletas. Exatamente. Só que foi um movimento diferente, que ele foi puxar, tirar do elevador, alguma coisa assim, e lesionou. Então agora você imagina um peso livre, que você tá ali... O Muzi ainda tá em ativa musculação, treinando? O Muzi tá, ele não para, ele perdeu bastante peso, que ele fez uma cirurgia, né? Ele passou por um período aí, teve a perda da mãe dele e tudo, então, e a lesão que ele teve, então ele perdeu, mas já tá ativo. O Muzi vive isso, domingo a domingo. Não existe descanso para ele, é domingo a domingo. Não tem day off. Ele vive a filosofia 100%, né? Que legal. Então, assim, daí você fala, gente... E tem os pesos livres também. Ele fala, Iron Bag não tem peso livre? Tem muito. Muito. Ali são 20 toneladas de anilha. Exatamente. 20 toneladas. É só pra você dar exemplo, uma academia low cost normal tem 2 toneladas. A gente tem 20, é 10 vezes. Exatamente. Então, assim, você tem o peso livre. Quem é old school, gosta de treinar, tem barra livre montada... Você viu tanto de barra montada? Então, se quem quer fazer livre, faz livre. Agora, se você quiser fazer peito, você tem 50 máquinas de peito. Se quiser fazer costa, você tem 40, 50 máquinas de costas, diferente para você atuar, né? A gente falando, não usei elas ainda, pô. Então. Não deu, pô. E assim, quando você zerar, eu vou estar lá, você vai ver que eu parei com uma carreta lá e tô trocando. É isso que não existe em nenhuma academia no mundo. Não existe, cara. E daí você fala, puto, o cara é louco. Não é louco, eu já tive o payback. Quando eu começo a fazer isso, São Caetano, eu já tive o payback de São Caetano. Então eu posso fazer. Eu já tive meu dinheiro de volta e tudo que está entrando lá é lucro. Então, assim, eu vou esperar chegar um concorrente. E se amanhã montar um concorrente na rua, daí que ferrou. Daí que eu vou zerar lucro de vez. Daí que eu vou trazer se eu já rodo o mundo inteiro procurando novidade, eu vou começar para ir para outros planetas, entendeu? Exatamente. Então eu não tenho medo. Você fala, você tem medo de concorrente? Não tenho. Não tenho. Agora, se o cara vir... Se vir do meu lado, se prepara, porque o negócio, vai vir concorrente, não vai vir concorrente. Não vai vir. Eu concordo também com aquilo que eu falei. Eu falei, cara, é impressionante. Quando eu fui a primeira vez, que eu pisei a primeira vez, até a energia é boa. Por quê? Porque você está num lugar que você fala, caraca, aqui... Se o cara não quiser ficar bom, ele melhora. Ele não quer treinar direito. Ele tem aparelhagem para ele mudar o shape dele ali dentro. Mas são duas coisas que eu vejo. Isso é até uma frase que a minha esposa criou. Minha esposa, ela vive essa filosofia muito mais até que eu, porque o corpo dela
ela se dedica muito mais na dieta, nos treinos do que eu. Ela tem 2 personagens, pra você ter ideia. Ela tem um personal que é o Batatinha, que já foi meu treinador, e tem uma personal que ela só treina glúteos e perna com a personal. Então, assim, ela tem 2. Ela vive isso 100%. Ela criou uma frase que a gente usou, que a gente usa hoje na empresa, que o ambiente transforma. Ironberg, o ambiente transforma. Isso aí. Porque não adianta você ter a variedade, você chega lá, você se motiva. Você chega cansado, você vê os atletas, vê pessoas comuns, você fala, ali as pessoas treinam de verdade. Meu peso varia entre, sei lá, 107 e 120. Eu sou pequenininho do sábado de manhã lá. Vou sentado, olhar pro lado do cara e falar, que porra desse cara, é só esse aqui, irmão. Mas a partir do momento que a pessoa entra ali, ela treina de verdade. Mesmo tem gente que já entrou na Iron, treina há 5 anos e chegou ali, tá 1 ano e tem mais resultado do que em 5 anos. Porque o ambiente transforma. O ambiente transforma. Isso é Ironberg hoje. É um lugar que o ambiente transforma total, Exato, né? Irmão. E dá vontade, né? Porque você pode transformar com pessoas ao lado. Agora, quando você tem uma estrutura para poder realizar, muda tudo, né? Muda o jogo, né? Tudo. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido, com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. E me conta um negócio, a gente já está aqui, se deixar, vamos ficar 3 horas, já deve ter dado uma aí. Deixa eu te falar o seguinte, futuro, me conta das novidades. Negócio do Neymar, que papo é esse aí? Neymar, fundo americano, fundo árabe. Porra, tem um monte de novidade boa. Inclusive, você falou que tem uns vídeos para passar aí. Tem algumas coisas, eu acho que assim, vazou o negócio do Neymar, né? Tem até, não sei se o pessoal tem o que ficou conhecido do Neymar. Manda aí, cara. Tem aí, porra. O Neymar, ele soltou uma frase, ele tava na Kings League lá, né? Ironberg é melhor que Smart Fit, tá? Recapitulando, Ironberg é melhor que Smart Fit, tá? Isso daí foi engraçado. Isso daí saiu, eu não estava assistindo, né? Foi ao vivo, várias emissoras, canais de YouTube transmitiram. Daí terminou... Aonde ele estava aí? Ele estava na Kings League, que é aquele evento de futebol que tem na Espanha, agora tá no Brasil. Tem vários jogadores, né? Então ele tá com uma equipe lá, com a Fúria. Tinha vários influenciadores e daí brincaram com ele soltou essa, né? Bom pra caralho, velho. E assim, que você brifou ele. Daí um monte de gente começou a me mandar mensagem. Você viu o que o Neymar falou? E eu não tinha assistido, né? Passou tarde, era mais de 10 horas, acho que eu já estava na cama. Eu não assisti e meu telefone bombando. Você viu que o Neymar... Cara, o Neymar falou da Ironberg. Só que eu já estava 2 meses conversando. Então aí já tinha o namoro. Já tinha o namoro, a gente já vinha conversando. E daí assim, não, você viu o Neymar? E eu não podia falar. Daí teve gente que falou, que me ligou, pô, eu que cutuquei ele, e tal. Eu falei, Daí eu falei, deixa eu te contar, né? É amigo. Falei, o Toguro. Ele falou, pô, eu cutuquei o Toguro, tem uma equipe lá também, que é o influenciador também do fitness. Ele falou, eu cutuquei ele tá me devendo, ele falou, né? Se você não sabe. Pra você eu vou contar, cara. Eu falei, faz 2 meses que a gente já tá em reuniões, conversando, indo. O Neymar tá entrando a gente tá numa negociação, ele tá entrando na marca. Ele, sério? Eu falei, sério, eu tô contando pra você. Ele falou, mas por que você não falou nada? Eu falei, cara, uma negociação é uma negociação muito grande, é business, não posso falar. Tanto é que eu nunca falei. Hoje você pode falar, é seu sócio. Hoje eu posso, porque o pai dele já fez uma postagem, o Neymar, ele falou, agora é oficial. Então, assim, a gente tem sim, né? O Neymar, ele tá entrando na Ironberg, né? Isso na hold, nós constituímos uma hold nova. Da marca, até então, eu nunca tive sócio na marca. Junto com ele a gente está... E agora ele é seu sócio na marca também. Na marca, né? A gente está em vias de documental, né? Mas assim, ele está entrando agora para a gente transformar a Ironberg hoje como é conhecida nacionalmente. A gente quer crescer, chegar em outros estados, em outras capitais, primeiramente, mas crescer a nível de Brasil e também levar a marca para fora. Você vai abrir em Dubai?
Dubai, Estados Unidos, Europa, a ideia... Eu costumo dizer que o Neymar pai, ele é o Betão com dinheiro, né? Porque, assim, ele é doido igual. Então, assim, ele já sai totalmente fora da caixa. As reuniões que eu tenho com ele já quer fechar, ele quer pegar um fundo para investimento, para comprar o terreno, para construir, para fazer uma obra construtiva mais rápida, porque ele participa também de operações de construção também. Então, assim, é muito legal, porque não é só o nome, né, entrando junto, né? Principalmente o pai, né? O pai é um puta do empresário, né? Ele é... você vê, são poucos atletas que eu vejo no mundo assim que são tão empreendedores como ele, né? Irmão, a maioria dos atletas que você vê aí, que você acha que tem dinheiro, estão tudo quebrado, cara. Como os artistas. Estão tudo quebrado. Às vezes você vai fazer negócio com alguém, quando você vai olhar, vai puxar lá, fazer um background check, não tem onde cair morto mais, irmão. Acabou com o dinheiro. E o cara ganhou muito dinheiro. Ganhou muita grana. E ele conseguiu acabar com o dinheiro. Aqui o Faville tem um monte. Os atletas, o Ronaldo Fenômeno falou isso numa entrevista, que 95% dos atletas volta para onde saiu. Por aí. Em 5 anos. Depois eu não sei o tempo, mas eu sei do monte quebrado. E o Ronaldo é um bem-sucedido, né? O Ronaldo, né? Muito bem-sucedido. Muito bem-sucedido, né? Mas 95%... E ele falou que não é só no futebol, no basquete, nas lutas, terminou a carreira, 5 anos, perde tudo. Nos meus últimos 10 anos, eu fiz muita coisa com muita gente em empresa dos outros. A gente pega a empresa para fazer turnaround, para consertar, melhorar. E às vezes aparecia no meio aí o atleta querendo fazer alguma coisa. E eu falava, pode ser legal, seu projeto é bom, você vai por quanto? O cara não tem, velho. O cara não tem. Não tem, No máximo, a casa que ele mora, e às vezes nem a casa mais. Acabou. Eu falei, gente, mas esse cara ganhou dinheiro. Ganhou muita grana, né? E não tem. O cara conseguiu torrar tudo. E gente muito famosa, nego de seleção brasileira. Um monte de lugar, cara. E então você pegar... Então o pai do Neymar tem um papel principal. Ele, o do Ronaldo é ele. Tem gente que se deu muito bem. Mas tem muita gente que não fez verão. Não, o patrimônio hoje do Neymar é incalculável, né? Porque não dá... Não, me disseram também, outro dia, um amigo meu fez negócio com o Hulk, de Minas. Falou que o Hulk tem muito dinheiro. Tem. Ele é um cara empreendedor, né? Ele é um empreendedor, o Hulk, né? Eu não conheço, mas... Também não conheço. O amigo fez negócio e falou, meu irmão, o cara tem grana. Aquele ali é um exemplo. Sim, Eu não sei de onde tirou tanto, mas o cara é um cara com muito caixa livre, realizado e tal. Então, é isso. Eu também admiro, cara. Tem cara que fica falando mal do Neymar, fala, rapaz, não interessa. O cara fez história, o garoto fez história, o pai tá fazendo história. Acho que você escolheu bem o sócio, principalmente para levar a marca para fora. Porque assim, a Ironberg ela é muito conhecida no Brasil. Mas voltando àquele negócio da Gold Gym que a gente contou lá atrás, pra gente levar hoje a Iron, por exemplo, para os Estados Unidos, claro que os atletas que já vieram para o Brasil conhecem, mas a população em si não conhece. Agora, o Neymar é um cara mundial. O Neymar é os 4 cantos do mundo, as pessoas conhecem. E Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, esses caras, velho. São mundiais, né? O Neymar é o 18º de rede social do mundo, né? Tem 230 milhões de seguidores. Eu vi o Instagram dele, já é incrível. Bate, assim, uma postagem normal bate 30 milhões assim, até mais. Assim, qualquer coisinha é absurdo, né? Então, assim... Ele é uma emissora mundial. É uma emissora mundial. O poder da televisão ali. E daí, assim, mudou tudo, né? O jogo mudou tudo. O Joel J participou. Grande amigo, Joel, você tá metido em tudo, hein, negão? Porra, todo lugar você tá metido, hein? E o Betão tava me falando, Joel, um parceiro, participou disso. O Joel e o Yuri, né, que são sócios, né, que fizeram essa intermediação, né, que participaram, já tinham um negócio com o Neymar, né? A Next 10, né, que eles são sócios na empresa de suplemento do Neymar. E começou com isso, a gente falando da Next 10, que não tinha. Falou, o Neymar lançou, não quer pôr lá na Ironberg, a gente já tem algumas empresas. Começou com isso, falando com o Yuri, daí o J veio, fizemos a reunião. Falou, o Neymar queria falar de Iron. Como assim de Iron? Falou, o Next 10 legal, vamos fazer, mas a gente queria falar de Iron. Ele quer falar sobre a marca. Mas eu falei, o Neymar conhece, né? Eles falaram, não, conhece e quer conversar sobre Iron. Eu falei, legal, qual que é a ideia dele? Ele falou, não, ele quer entrar na marca. Eu falei, como assim? Eu não tenho sócio na marca, né? Why not? Por que não, né? Eu falei, mas vamos sentar. Daí as coisas foram mudando. Eu tinha conversas anteriores que foram paralisadas, né? Tive até um problema nesse sentido, porque existia um valuation da empresa antes do Neymar e pós-Neymar, né? Muda tudo.
Então, antes eu conversava com investidores do Brasil, fundos do Brasil. Hoje a gente está conversando com investidores árabes, com investidores americanos. Por isso que eu te perguntei de Dubai, pô. Então, assim, daí eu tive que apertar um pause, porque assim, eu falei, não que eu queira fazer um leilão nesse momento. Mas é negócio, irmão. Não, mas assim, hoje, eu não consigo, assim, por mais que você tem muito mais experiência com negócios que eu, até por causa da idade, mais tempo na área, né? Eu sou professor de educação física, né? Eu tenho uma experiência, eu tive uma faculdade... Mas valuation. Existe um antes e outro depois. Hoje eu tenho dificuldade de calcular. É claro que a gente tem algumas negociações em aberto. Dentro delas, é claro que os árabes os que têm mais potencial financeiro para colocar o dinheiro. Mas hoje eu tenho uma dificuldade de calcular o valuation, porque o valuation não é mais o que era Ironberg. Hoje a gente fala do valuation projetado. Pensa assim, toda empresa tem um valuation real. Você hoje tem valuation futuro. Então... E o valuation futuro, que geralmente no mundo do business, eu até vendo o valuation dos próximos 2 anos. Próximos 5 anos ninguém compra. É muita promessa. Mas quando você tem um fato novo tão relevante, você consegue pensar em mais longo prazo. Quanto maior a relevância do fato novo, maior você consegue pensar em longo prazo. E você trazer um Neymar como sócio na Hold para abrir empresas, principalmente fora do Brasil, muda o game. Muda o múltiplo muito. O que eu estou tendo com os investidores é paciência, porque eu falei, não é que eu estou fazendo leilão, porque todo mundo quer assinar. Todo mundo quer assinar. Eu falo, um sinal para assinar. Eu falei, não posso assinar, hoje que eu preciso ouvir. Claro. Você é muito amigo do Eike Batista. Sim. O Eike Batista, a gente teve na época uma pessoa que trabalhou com ele e falou, quando ele cresceu muito, ele rodou o mundo conversando com os fundos. Não que ele rodou o mundo fazendo leilão. Quando você tem um produto interessante, você tem que ouvir todo mundo. Então, assim, eu já tive investidor que falou, saí da mesa e já voltou 3 vezes sem eu chamar ele de volta, porque... Quando alguém fala comigo, você tá fazendo leilão? Eu falei, e se for? Qual o problema? Tu tá afim de entrar no jogo? Isso aqui é game, irmão. Isso aqui é jogo, é business. Business é business. E um valor pode mudar pro bem e pro mal. Você acabou de falar que na pandemia os valuations eram assim. Um fato novo faz valuation fazer assim? Não, e aí? Não, total, né? Total, a gente... Quem comenta achando depreciando é porque não entende de negócio. Não, já teve gente que mandou até mensagem mal criada pra mim. Falou, pô, mas que absurdo, cara, você não tem palavra. Eu falei, não, peraí, cara, não é que eu não tenho. Eu falei, a gente conversou, a gente sentou, estruturou. Eu falei, agora tem a gente falava em crescer 50 unidades, agora a gente tá falando em 400 unidades em 5 anos no mundo. É outro game, irmão. Essa primeira captação... Você já refez esse business plan? Não deu tempo ainda. Eu não consegui, porque assim, ontem o Neymar me ligou, ele falou, Beto, tem como você vir aqui no Santos? Eu falei, caramba, como assim? Eu falei, não tem helicóptero, Neymar. Eu falei, eu só uso helicóptero, né? Não, vem aqui que eu preciso ver tal coisa. Daí a gente foi ver o negócio, porque era do Santos, então a gente tem agora essa parceria. Pô, daí já tem uma viagem para Itália. Então eu tento casar. Então, por exemplo, tem um fundo europeu que quer conversar com a gente. Eu tenho essa viagem que eu tenho que fazer para a Europa, até para ir para uma feira, tudo, então eu já tento casar. Mas não dá para atender. Claro que a gente tem hoje a possibilidade de fazer videochamadas, mas eu quero ouvir todo mundo. Eu quero ouvir todo mundo não para subir o preço, mas para poder atender e abrir mais lojas. Lembra o seguinte, para você atender e abrir mais lojas, vai ter que subir o preço, irmão. Faz parte do jogo. O jogo de expansão, ele tem que ser usado. Entendeu? O que você está fazendo agora... No mundo de academia, ninguém fez, porque Smart Fit é outro jogo. Smart Fit é outro jogo. Tem 350 lojas, ok, mas é outro game. Né? O game da Ironberg é outro, é um game muito mais até de brand não low cost do que isso. E de possibilidades. E falando em possibilidade, pra gente não ficar 2 horas, que tem um monte de gente preguiçosa que não gosta de assistir, podcast de 2 horas, você tem mais novidade que você me contou. Porque foi muito vazado, né? A primeira informação que falou, Neymar comprou a Ironberg. É o que mais vazou E, cara, foi incrível que, assim, o pessoal a equipe do Neymar é muito grande, né? O jurídico, o pessoal do marketing falou, nossa, a assessoria de imprensa da Ironberg é muito boa, né? Eu falei, deixa eu explicar para vocês. O meu contrato eu não posso falar, eu não fiz nada, foi tudo orgânico. Foi orgânico. Teve uma nota que a gente soltou que foi oficial, assim, depois de 10 dias, mas foi tudo orgânico, assim, televisão aberta, ligando, revistas, jornais. Falei, gente, me desculpa, mas eu não posso falar nada nesse momento. Então, assim, teve muitas matérias, até matéria que repercutiu internacional, que foi muito bom para a marca, foi muito bom, mas eu falei, eu não posso falar, né? Porque eu tenho um contrato, né? Eu tenho um NDA ali que eu não posso falar nesse momento, né? Hoje eu posso falar porque a gente o próprio pai postou, falou, é oficial da nossa parceria.
E agora a gente está nesse momento que a gente quer ouvir. Não necessariamente eu quero a melhor proposta, mas eu quero também sócios que vão agregar, entendeu? Porque o Neymar está entrando com dinheiro no negócio. Só que assim, ele é um cara que agrega muito. Então assim, dinheiro por dinheiro, daí eu vou ver quem paga mais. Então. Agora, por exemplo, um fundo americano que vai abrir, porque antes do Neymar, a gente estava estruturando toda a companhia para fazer um IPO daqui a 5 anos. Hoje a gente já não pensa mais no IPO no Brasil, ou um IPO nos Estados Unidos, Essa aí, né? ou fazer um IPO digital, que eu acho que é o futuro. A gente pensa muito num IPO digital. A gente quer ser a primeira empresa, a primeira academia no mundo que vai aceitar um Bitcoin, por exemplo. Iron Coin, não. Ironberg Coin. Ironberg Coin. Ironberg Coin. Eu acho que esse é o futuro, para a gente pensar em crescer mundialmente. É claro que daí a gente precisa de investidores que tenham a mente aberta para isso, né? E eu tenho que dar oportunidade até para o negócio, eu não posso ser ansioso, a gente ouvir todos, né? A gente, daí foi divulgada, foi 1 bi. O que foi 1 bi? Até para deixar claro para as pessoas. A Ironberg, ela está nesse primeiro momento numa captação de 1 bi, só que para as academias, nesse primeiro momento, são empresas separadas, porque a gente tem o setor imobiliário, que tem sócios árabes, eu não posso divulgar quem são os sócios, mas são sócios árabes que já entraram no negócio, que nós vamos fazer o primeiro empreendimento aqui em Alphaville. Nesses 32... Dá para mostrar? Isso, manda aí. A gente vai construir a cidade de Ironberg, né? Aquele conceito work, living, play que tem em Miami. Então você vai ter tudo no mesmo local. Esse é o desenho que nós estamos estruturando aqui. Por isso que a gente tem 32 mil metros quadrados. Então, no fundo do Isso aí lado... vai ser do lado lá do complexo. Esse prédio tem tudo para ser o prédio mais alto do Alphaville. A gente está quase mais de 50 andares. Mais de 50 andares. Isso está em aprovação. Nós já compramos o terreno, que é um grupo árabe que está investindo. Isso é uma foto ilustrativa que a gente fez de como que vai ficar o projeto. Isso é uma torre corporativa e uma torre residencial. Então, assim, o L ponto... Você vai ter um apartamento aí, Betão? A gente quer colocar o escritório, a hold aqui. A hold da Ironberg vai ser no último andar. Então, a gente vai ter tudo. Aqui a gente vai ter lavanderia, a gente vai ter um mini shopping, vai ter um mercado gourmet. Lá em cima é o observatório. Então, você vai ver Alphaville inteiro lá de cima. Em cima, um L ponto para helicóptero robusto, para Airbus H160, que eu acho que não tem nem um prédio, pelo menos um prédio, um L-ponto no Alphaville que desce Airbus H160, desce em L-pontos normais, né? Então, assim, a gente quer levar esse conceito, daí faz sentido. Por isso que a gente está falando de 1 bi de investimento. Então, eu estou trazendo investidores de fora do Brasil para colocar dinheiro aqui no Brasil, no ramo de academias, e a gente vai ter esse conceito. Então, daí você me falou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje não dá, mas com um projeto desse eu consigo chegar no Rio de Janeiro. Total. Então, assim, eu quero ter a maior academia do Rio de Janeiro. E vou ter. A gente já está em negociações com terrenos de 90 mil metros, 50 mil metros quadrados. Qual é a maior do Rio, você sabe? A maior do Rio... Tinha uma Bodytech grande lá em cima no Cita América, mas não sei se... Eu acho que assim, a Companhia Atlética acho que já foi a maior, que era no New York. Depois, acho que depois da pandemia, ela diminuiu uns espaços. Hoje eu não sei te dizer. Tinha aquela academia muito antiga que era... Praia? Não, da praia virou Bodytech, né? Tinha uma que era ali do lado do aeroporto da Barra, na Jacarepaguá, esqueci o nome agora, que era muito antiga, que a área era muito grande, mas hoje talvez não seja uma das maiores. Mas a localização daquela não era muito boa. Perto de Jacarepaguá, perto do aeroporto. Perto do aeroporto, né? Da Ayrton Senna ali, né? Por causa do trânsito, né? Mas já foi uma academia que na década de 90 foi a top 1, né? Do Rio ali, onde todos os globais treinavam, né? Ali foi muito bacana já, né? Era no Shopping Cita, não? Cita América? Não. No Cita era Bodytech. Na Bodytech, Cara, eu adorei essa conversa. Entendeu? Bacana, eu gostei bastante. Eu acho também. que, porra, foi bom. Já é a primeira vez que eu tô conhecendo o Betão, a gente só se conhecia de nome. Sabia quem era de nome, mas não tinha apertado na mão ainda. Né? E, cara, esse espírito empreendedor de fazer o negócio dar certo. Eu falo o seguinte, o brasileiro ele tem um grande problema, ele quer ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e menino. Homem e mulheres de sucesso fazem dinheiro. Quem faz uma vez, faz sempre. E tem uma coisa que eu aprendi, cara, com o Silvio, né? Trabalhando 7 anos, ele também ele era um cara do all-in no passado. Ele dava all-in, era tudo ou nada, muitas vezes. E é aquilo que você falou que você faz.
né? Você não fica com caixa gorda aqui e querendo ser pequena. Você fala, não, eu acredito nessa porra e vou botar dinheiro lá dentro. Tudo. Todos os caras que eu conheço que tiveram muito sucesso jogam o jogo do all-in. Eu tenho sócios meus que era da empresa que eu vendi que eles venderam a empresa, se aposentaram, né? Pegaram uma Mega Sena legal ali. Cara, eles vivem o mesmo estilo de vida, o dinheiro aplicado, não se arriscou assim, montou um restaurante para a irmã. Ah, não deu muito certo, mas perdi 1 milhão e tal. Eu falei, e aí? Não, cara, ali tá ali, não apostou nada. Eu reinvesti 100% do que eu tive. 100%. Isso aí, e daí teve sócios que, porque assim, só pra ser bem breve, assim, em 2014 eu tive umas escolhas que eu fiz errada na minha vida, como investimento, apostei num negócio que não deu certo, perdi tudo. Eu já era um empresário, bem sucedido, perdi tudo. Quando eu perdi tudo, uma história bem sucinta, tá, pra gente finalizar. Daí eu tava até com um amigo meu, que até hoje, uma amizade de 20 anos, a gente saiu, ele falou, vamos no restaurante. Eu falei, cara, não sei se eu posso pagar um restaurante, né? Que a gente tá acostumado a restaurante chique e tal. Eu falei, não sei se eu posso pagar, cara, mas vamos para São Paulo. A gente tava em Santo André, a gente foi para São Paulo, daí eu fui na Avenida Europa, eu fui na concessionária da Ferrari, na época na Avenida Europa. Daí eu fui negociar a Ferrari. Ele falou, cara, ele deve ter, acho que chocou, né? Ficou doido, né? Porque ele você falou que você não ia pagar o restaurante? Eu não tava quebrado, que eu tinha casa, eu tinha o que comer, mas assim, eu tinha perdido quase tudo, assim, né? Fiz investimentos que não deram certo com pessoas erradas, né? Foram mais as pessoas do que o investimento. E eu entrei na Ferrari não para ver a Ferrari, eu negociei a Ferrari. Ele falou, cara, ele tá doido, meu. Acho que eu vou ter que ligar para a esposa dele, internar o cara, né? Porque ele tem ideia que ele perdeu quase tudo, assim, né? Ele não perdeu a cabeça, mas o resto. E daí eu negociando a Ferrari e tal, daí eu saí. Daí ele falou exatamente isso. Ele falou, Betão, você tá tudo bem, cara? Ele falou, você quer que a gente te ajude, né? Não, mas preocupado. Daí eu falei, Luizão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, eu já comprei essa Ferrari. Ele falou, como assim? Então você não perdeu tudo a grana? Eu falei, não, cara, o que eu perdi foi escolhas erradas que eu fiz com o sócio. Eu estava com o sócio errado, com os investidores errados, que me enganaram, que eu perdi dinheiro, mas eu falei, tá tudo aqui. Sim. Eu falei, me dá 1 ano. E assim, eu não vou falar 1 ano, mas 3 anos depois eu comprei aquela Ferrari. E com a mesma pessoa, o mesmo carro que eu descobri que era e comprei. Daí assim, era o carro que era o sonho da minha vida, eu comprei. Qual que era? 458? 458 Spider, era meu sonho. Nossa, eu perguntei 458, porque eu tenho amigos que falam o seguinte, cara, eu não quero a F, babá, eu quero a 458. 458 Spider era meu sonho, vermelha. E daí eu peguei e comprei. Esse carro tava perfeito, tava na minha garagem, igual aqui assim, daí tinha uma Porsche, tive todos os carros que eu pedi ter. Quando eu precisei montar o negócio, eu queimei tudo. É o que você falou, all-in. Eu falei, se eu não acredito no meu negócio, quem que vai acreditar? Exatamente, irmão. E se eu te falar um negócio, eu tenho uma coisa que também, tem gente que fala assim, Lázaro, nunca foi sorte, é porque eu sou foda, sou competente, sou isso, sou aquilo outro. Mas sorte existe, irmão. Mas sabe para quem que a sorte existe? Para aquele cara que joga mais vezes a moeda. A sorte existe. Não vem com esse papo, galera. Não existe sorte, é competência, é dedicação. Vão falar que foi sorte. Também. Só que até para você ter sorte, tu tem que jogar muitas vezes a moeda. Se você não joga moeda, cara coroa. Não vai ter, caralho. É o que eu te falo dos meus sócios. Né? Esses sócios que hoje têm o mesmo estilo de vida, que não mudaram nada, mas estão bem, estão confortáveis. Ele falou, eu não dou 1 ano pro Betão perder tudo. E daí, assim, passaram, a gente estava falando de 2019, quando eu vendi a empresa, 6 anos depois eu multipliquei 20 vezes o meu patrimônio. Assim, que todo mundo já se aposentaria, fala, já tem uma fortuna legal, eu multipliquei 20 vezes. E agora com o Neymar, não sei quanto, exatamente, não sei calcular quanto que a gente vai multiplicar. E assim, você vai falar, você vai ganhar muito dinheiro, eu vou reinvestir 100%, entendeu? Parabéns, irmão, porque o jogo é esse. Sorte existe? Existe para aqueles que jogam muitas vezes a moeda. Se você não se expor a ela, a sorte existe para quem se expõe. Se você não se expor, tu vai ter que ficar na competência, na determinação, tal. Agora você pega um cara que se expõe. E além disso, ele ainda tem competência, determinação, foco, trabalho, conhecimento. Aí, porra, meu irmão. Não tem como. Aí o bicho tá certo. Eu acho que se eu perder tudo hoje, se pegar e acabar, vir um outro Collor da vida e falar, acabou. Começa tudo de novo. Eu posso começar nos Estados Unidos, que eu vou mostrar que dá resultado, que faz. Não sei se eu vou demorar 6 meses, se eu vou demorar 1 ano, se eu vou demorar 5, mas eu vou conquistar tudo que eu tenho e talvez mais. É isso. Porque eu tenho
a fórmula tá aqui e eu sei fazer, entendeu? Então, É isso. não tem como não dar errado, né? O jogo é esse, irmão. E assim, do caramba o nosso papo hoje. Davizão, quanto tempo já deu aí, Davião? 1h20 aí. Passa rápido demais, né, meu? Legal, Paulo. Passa rápido Eu fiquei demais. muito feliz pelo convite, já acompanho você há muito tempo, a sua história. E espero um dia trabalhar com você, tá? Vamos trabalhar junto, pô. Eu espero um Vamos dia. fazer negócio junto. Eu sou um cara viciado em business. Fala, Zero, qual a sua profissão? Gestão. Eu faço isso há 35 anos de idade. Há 35 anos de idade, ó. Há 35 anos, né? Comecei com 20 e pouco, tô 56 anos de idade. E é uma paixão, é uma cachaça. Sabe quando eu paro de trabalhar? Morto. Você falou que um dia a gente vai trabalhar junto. O CEO hoje da Ironberg, ele chama Peter Demetrio. Eu conheço ele faz quase 20 anos. Faz 10 anos que eu namoro ele. 10 anos que eu namoro ele. Eu falei, você vai trabalhar comigo. Desde a minha outra empresa, ele trabalhou 9 anos na Ernst Young, foi pra KPMG, 10 anos sócio-diretor na KPMG. Ele é bom de finanças. Eu peguei ele, eu sempre falava o negócio, ele gostava da minha antiga empresa, então, mas ele tinha também igual você, assim, falou, será? Quando eu peguei e falei, ó, agora chegou o momento, pô, ele tinha um plano de carreira, KPMG, sócio-diretor da KPMG, eu roubei ele da KPMG, eu falei, agora você vai fazer parte do time, hoje é o CEO, melhor escolha que eu fiz. Eu tenho negócios com gente que compraram mentoria minha, comecei a mentorar, falei, vem cá, quero ser seu sócio desse negócio. E acabou dando certo. E outras não deram certo. Faz parte do jogo. Você não acabou de falar que você quebrou uma vez? Cara, eu já fiz coisa errada um monte de vezes. Só que a gente não erra, a gente aprende. Não é? O cara quebra, ele vai tomar remédio, ele vai no psicólogo, ele vai na igreja. Eu fui ver uma Ferrari. Exatamente. Não, eu não fui ver uma Ferrari, eu fui negociar. Você fala, você tá psicopata? Eu falei, não, mas e a entrada? Mas, pô, fazendo caso. Ainda eu lembro que a vendedora pegou e falou: você não quer fazer um test drive? Porque você quebra, mas você chega com um carrão, todo mundo, né? É o resto de rico, né? Eu falei, não, eu cheguei um carrão. Eu falei, não, não quero, não tenho dúvida, eu quero ele. Falei, ó, só preciso de um tempo aí, deixa eu alinhar minhas finanças, só que ela não sabia que esse tempo era uma UTI, né? Era uma UTI de talvez 1 ano, né? E depois peguei a amizade, fiz e comprei o negócio. Eu acho que tem que ser assim, a gente tem que sempre pensar positivo, é claro, tem que planejar, tem que sonhar, trabalhar muito. Trabalhar também muito. E não tem outro segredo, é acordar cedo e dormir tarde. Você conhece algum homem bem-sucedido que trabalha 4 horas por dia? Você conhece alguém, alguém bem-sucedido que trabalha de home office em casa? E não sai de casa? O herdeiro. Então conta pra esses caras, velho. Tem cara que acha que vai ser bem-sucedido no home office, vai ser bem-sucedido trabalhar 4 a 6 horas por dia, tirar férias 4 vezes por ano e ter liberdade geográfica. Eu tive 3 divórcios. Eu sou, acho que, o único cara no mundo que teve 3 divórcios na vida com a mesma mulher. Tudo por causa de trabalho. Tudo por causa de trabalho. E assim, eu sou insistente, porque eu não desisti. Eu falei, não. Eu falei, nós vamos continuar, entendeu? Porque assim, sempre por causa de trabalho. Porque eu trabalhava 18 horas por dia. Sempre trabalhei 18 horas por dia. Hoje em dia eu trabalho, mas eu viajo, eu me cuido, eu tenho final de semana, eu tenho uma filha. Então, assim, mas todas as vezes que eu separei da minha esposa foi para trabalho. E nunca... irmão, eu trabalho o necessário hoje. Ano passado foi muito. Hoje é o necessário. Entendeu? Necessário para fazer o que eu gosto de fazer e fazer o que eu quero. Mas no passado foi muito. Eu não conheço alguém, exceto os herdeiros, que são muito bem-sucedidos. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Que trabalha igual o pessoal da internet fala. 4 horas por dia, 6 horas por dia, vem ficar rico, de casa, pantufa. Velho, não vai. Você pode fazer o que for, você pode ter o que for que tem de dinheiro. Eu tenho amigos que eram bilionários, estou falando de milionários, bilionários que hoje vivem de renda, mas que, por quê? Porque chega um ponto que você fala, não preciso mais trabalhar, não, cara. O negócio cai, entendeu? E eu penso isso também, eu penso assim, e também tem um negócio, como é que vai ser você consigo mesmo, todo dia acordando e sem saber o que fazer? Eu tenho uma cláusula no meu contrato que o Neymar pai colocou, falou, ó, você já é um cara bem sucedido, mas você vai ver muito dinheiro agora. Tudo que você viu de dinheiro, você vai ver muito mais agora, ainda mais quando a gente fala de árabes, né? Claro. Ele falou, ó, uma coisa que ele não abro mão é você estar no negócio. Eu falei, em nenhum momento eu quero vender. Eu tive propostas que era a terceira, não era a segunda, era a terceira, quarta aposentadoria de vender a empresa já. Não, e você vendeu e voltou, pô. Não, mas de vender. Você vendeu a Bluefit e voltou pro mercado? Não, mas eu tive proposta da Iron. Sim. Puta case de sucesso é comprar a Iron. Mas eu não vendi a empresa porque eu não quero vender. Eu quero crescer, eu quero fazer um legado. E a chance de fazer um legado, da gente levar uma empresa de forma mundial é agora. Sim.
A gente tem em todos os estados do Brasil, a gente tem em todas as capitais, mas a gente tem a melhor academia da Alemanha vai ser a Ironberg, a melhor academia do Japão vai ser uma Ironberg, a melhor academia dos Estados Unidos, você fala, pô, não é americana. A gente tem a melhor cerveja do mundo, são de brasileiros, porque Exatamente. a gente não pode ter a melhor academia do mundo Exatamente. de um brasileiro, de brasileiros, né? Exatamente. Então é isso, eu não tô pelo dinheiro. O dinheiro é consequência, entendeu? Exato. E se precisar fazer all-in de novo, eu vou fazer mais 1000 vezes, entendeu? É isso aí, eu gosto de ver esse espírito. É o espírito de quem vence. É o espírito de quem tem sorte. Vou falar que tu tem sorte. Muita. Porque você se expõe à sorte todo Às tempo, vezes eu não cara. fiz all-in, né? Cada vez que você joga moeda, meu irmão, você tá sendo abençoado com a porra da sorte, irmão. Mas o all-in, quando você faz all-in, porque quando eu fiz all-in, eu tinha credibilidade. Então, assim, quando eu fiz all-in, quando eu fui recomeçar, depois da visita na Ferrari, né, depois da depressão de uma semana, eu fui recomeçar. A primeira academia após a minha perda, todos os meus fornecedores me entregaram e falou, depois, como que você quer pagar? É isso aí. Falei, ó, veja bem, eu nunca atrasei uma parcela na minha vida. Eu deixava de comer, mas nunca tive... Eu conto nos dedos os trabalhistas que eu tive na minha vida num país que todo mundo tem trabalhista, né? Trabalhista é moda. Eu conto nos dedos, eu já cheguei a ter 2.000 funcionários, quantos trabalhistas eu tive? Conto nos dedos. Uma empresa de mais de 2.000 funcionários que eu cheguei a ter. Todos os meus fornecedores, prestadores de serviço, falaram, Betão, tô com você. Falei, meu, você vai dar a volta por cima. Então, assim, de me entregar equipamento, tô falando assim de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Ó, vou te dar uns 30 dias, daí você me liga, vem aqui pra gente sentar. Falei, cara, e o cara acreditou por quê? Porque por causa do passado. Credibilidade. Que você tem um passado, você fala, Você não. pode perder dinheiro, mas não perde a credibilidade. Nenhum funcionário saiu sem pagar. Cara, foi embora os carros, foi embora apartamento, foi embora a casa na praia, queimei tudo, mas todos os funcionários em dia, todas as parcelas em dia. Aí os caras chegaram, ó, o que você tá precisando? Eu confio em você, entendeu? É isso aí. Isso aí. Meu irmão, parabéns. Galera do Padrinho, estamos chegando a mais um episódio. Eu tenho certeza que você deve ter curtido esse negócio. Porque aqui no Padrinho eu gosto de gente que transforma. Ó, esse cara tem sorte. Para você que não acredita em sorte. Quantas vezes ele deu all-in? Cada vez que você vai dar um all-in, você vai jogar a moeda. Se você jogar 10 vezes, você tem mais chance de acertar. Se você joga uma, você tem menos chance de acertar. Entendeu? E quem não joga moeda, literalmente não existe sorte, irmão. Tem sorte, é. Entendeu? E é óbvio que tudo isso aliado à competência, conhecimento do setor. E outra coisa que eu falo, qual o melhor lugar para você investir dinheiro? Naquilo que você conhece. É. Exatamente. Não é botar dinheiro naquilo que você não conhece. Vai eu investir na padaria, não sei nem fazer pão, só sei comer, porra. Vai dar errado, entendeu? Agora, naquilo que você domina, que você conhece, é o jogo, cara. Tem mais um presentinho pra você da Capital Upgrade. Eu trouxe um presente também. Esqueci. Pega aí pra nós, ó. Isso aqui é uma lembrança da Capital Upgrade. Capital é uma empresa minha de educação. E que a gente tem um dilema, que tem uma camisa aí dentro, que eu nem sei se vai servir você, que chama Crise é o Cacete, sabe? Olha aqui, ó, tem até um vinho aqui, ó. Você bebe vinho, né? Você é dos meus, né? Bebo. Você gosta do esporte, mas você também gosta de viver bem. Gosto de vinho, gosto de uísque. Exatamente. Sou descendente de alemães, né? Então, você tem que tomar cerveja, né, cara? Quando eu era criança, eu tomava leite. Quando você é adulto, você toma cerveja. Essa é a frase do Arnold. Exatamente. Não, cara, em década de 80, eu treinava vendo o Arnold comer ovo e tomar vinho no pós-treino, tomar cerveja. Entendeu? Então eu falava assim, cara, é meu ídolo, porra. Entendeu? O cara faz tudo que eu gosto. O cara treina, tá shapeado, ainda toma vinho, entendeu? Ainda toma cerveja, porra, é isso. Fê, pode trazer, Fê. Trouxe um presente pra você, que você é um Obrigado, executivo marombeiro raiz, um kit completo da Aira aqui, mochila, marmiteira, tem camiseta, tem boné, tem o kit completo. Você Agora, viu, cara, a mochila inteira? Presentaço Eu achei seu que você aí. ia tirar. Ó, tem tudo não, ó. Eu achei que você ia tirar Tem daqui tudo. de dentro. Só faltou ali o Lázaro ali escrito ali, ó, que tá tudo, ó. Tá, merda, Camiseta nova, lançamento novo, algodão pima, coisa top, porque de bola, pede, boné, tem tudo aí, ó. Você vai me ver treinando lá com ela. Que dia que nós vamos treinar junto lá? Tem que marcar um treino aí, será que eu aguento, cara? Será que eu aguento? Imagina, o velho tá aposentado. Tem uma preparação pra eu fazer aí, porque o Eric e o Ingrid já me falou que você é forte, hein, cara? Eu Você é tenho forte. um pouquinho, Você é muito forte. Não, aliás, hoje eu não treino tão pesado, mas é lesão no ombro, lesão no quadril, lesão no tornozelo. Tá foda, velho. Mas é porque não tinha Ironberg lá. Pois é, velho. Agora eu tô cheio de lesão, irmão. Obrigado. Lázaro, eu que agradeço e vamos... Prazeraço. Bem-vindo ao Padrinho. Eu acho que vem negócio aí, hein, cara? Eu acho que vem muita coisa. Valeu. Gente, obrigado pela presença, obrigado por ter escutado aí o Padrinho Podcast. Eu tenho certeza, quem gosta de negócio, gostou desse bate-papo de hoje. E, óbvio, lembrando, né, meu amigo, que se você tá a fim de fazer turnaround da sua empresa, Grupo Optimize Consulting e Grupo Bom Pastor
Grupo Bom Pastor, melhor multiassistência do Brasil, tá? Lá nós temos qualquer pacote de benefício para o seu negócio. Entre 5 mil funcionários e 50 mil funcionários, lembra do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Até mais, até o próximo episódio.